Então, eu sou a Diana, para quem não conhece, obrigada e bem-vindos. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada pelo convite, Daniel, outra vez. Obrigado, eu, por teres aceito. Voltando a explicar que nós tivemos aqui um problema no live, vamos voltar a repetir. Exato. Então, eu comecei o meu percurso há mais de 15 anos no desenvolvimento pessoal e foi com a descoberta em mim. Ou seja, eu comecei a fazer o trabalho em mim e comecei a perceber que tudo aquilo que eu conseguia alcançar em mim, eu podia ajudar as outras pessoas a alcançarem nelas. E foi assim que eu descobri o meu propósito e cheguei onde estou hoje. Mas podemos começar depois a explicar isto tudo, mas foi basicamente porque eu percebi, e volto a repetir para as pessoas que estão a entrar agora também, assim fica toda a gente a saber, porque eu percebi que quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos os nossos sentimentos, e quando nós mudamos os nossos sentimentos, nós mudamos as nossas ações. E quando nós mudamos as nossas ações, os resultados começam a mudar. E os resultados são os nossos juízos na nossa vida. São os nossos resultados que nos mostram tudo. São os nossos resultados que nos mostram se estamos a fazer as coisas de acordo com aquilo que deveríamos fazer ou não. Sejam eles bons ou maus. Ou seja, quando eles são maus é porque alguma coisa começa mal no pensamento. E muitas vezes é porque o pensamento é formatado, que era aquilo que eu estava a explicar. Como nós somos tão formatados, e eu era uma pessoa extremamente formatada, eu percebi claramente que se eu não começasse a sair dessa formatação, dessas máscaras que eu criei, dessas capas que eu criei para me proteger, eu nunca iria conseguir chegar aos resultados que eu queria na minha vida. E quando eu comecei a mudar, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, é da mudança. É verdade. É maravilhosa, só que ela dá medo. E quando nós temos a coragem de mudar, é quando nós começamos a ter incríveis resultados na nossa vida. E quando eu percebi isso, eu descobri a chave de ouro da minha vida e comecei a ajudar as pessoas a descobrirem nelas. E tornou-se o teu propósito, é aquilo que tu hoje em dia fazes. O meu propósito é isto que eu faço. Eu concordo contigo no aspecto de nós sermos formatados, porque eu acho que há sempre duas perspectivas relativamente ao cérebro. Um é que é de facto um órgão extremamente complexo, não há dúvidas disso, mas o outro lado é que tem princípios muito básicos e que nós sabemos muito bem utilizar os nossos telemóveis, menos eu há bocado que só estava a aparecer a minha testa, mas nós não temos uma educação acerca do nosso próprio cérebro, de como é que ele funciona e daquilo que nós conseguimos atingir com ele e não nos apercebemos nem do quanto nós somos formatados, nem do quanto as coisas nascem na nossa cabeça. Aliás, são formadas na nossa cabeça e tudo se desenvolve a partir daí. Portanto, deixa-me começar por esse tema, que é exatamente esta questão da formatação. Porque pela altura que nós chegamos à vida adulta, nós temos uma quantidade de crenças que a maior parte delas nem sequer foram escolhidas por nós e que afetam diariamente a nossa forma de comunicar, a nossa forma de agir, as nossas escolhas, certo? Como é que tu olhas para isso? Que trabalho é que tu fazes nesse sentido de formatação, de crenças, de identidade? É a minha paixão. Tipo, eu fico logo louca só de falar nisto. Então, o que é que eu estou a conseguir cada vez mais identificar? É que quase todos nós, isto pode parecer muito louco, mas não é. Quase todos nós precisamos de terapia. E as pessoas pensam que só as pessoas malucas é que precisam de terapia, só as pessoas doentes é que precisam de terapia, e não é verdade. Quase todos nós precisamos de terapia. Porquê? Porque quando nós vimos ao mundo, nós somos bebés limpinhos, não é? Nós vimos limpinhos este mundo. E quando nós começamos a crescer, a aprender, nós começamos a absorver tudo como se fôssemos esponja. E nós absorvemos a informação muito fortemente, ou seja, nós agora em adultos absorvemos tipo 1, 2, 3% do que absorvemos em bebê e criança. E a nossa personalidade, isto está cientificamente provado, e tipo, eu estudo os melhores eu sou aluna dos melhores neurocientistas do mundo, isto está cientificamente provado que nós criamos a nossa personalidade primária, base, até aos 5, 6, 7 anos. E a maior parte de nós, escrevam aqui o que é que vocês se lembram antes dos 5 anos. A maior parte de nós não nos lembramos de quase nada antes dos 5 anos. E a nossa personalidade primária é criada até aqui. Tudo o que nós fazemos depois na nossa vida é para vir de encontro, que é secundário, é para vir de encontro ao primário. Ou seja, sempre que nós não fomos vistos, ouvidos, amados, reconhecidos ou considerados em bebés e crianças, que quase todos nós acontece. Imagina que tu vais ao teu pai, à tua mãe e dizes: papá, mamãe, quero atenção, ou preciso de alguma coisa, e eles estão sem querer, eles não fazem de propósito, mas eles estão nas vidas deles a fazerem as coisas deles. Nós, a partir desse momento, imediatamente, Daniel, já não nos sentimos vistos, já não nos sentimos ouvidos, já não nos sentimos considerados, e depois a nossa criança começa a fazer filmes e a dizer: se calhar já não sou tão amada como eu pensava que poderia ser.
E aqui começam as nossas inseguranças, a nossa falta de autoestima, a repressão das emoções. Nós somos ensinados a reprimir as nossas emoções. O homem é criado, o rapaz é criado, e olha que eu estudo muito a masculinidade porque eu era muito masculina. Eu sou, mas já estou a fazer um trabalho feminino muito em mim, porque eu por fora sou feminina, mas por dentro eu era um masculino total. Mas ao transformar-te por fora também acabas por ter uma influência interna, sim, é um trabalho que se faz. Exatamente. Então o que é que acontece? Nós criamos estas capas de proteção, tipo, não me senti vista, agora para a próxima já não vou reagir assim. Então tu começas logo em criança, sem te aperceber, a criar estas capas que te afastam da tua essência e que te tornam uma pessoa que vive numa personagem. É quase como, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é ator e eu digo, não é a personagem quando tu estás a personagem que tu crias muitas vezes na tua vida é aquela que tu crias em tua casa e não aquela que tu crias quando vais para as filmagens. E é isto que nós todos criamos. Então, porquê é que eu digo que a maior parte das pessoas, todos nós precisamos de alguma forma de terapia? Porque muitos de nós criamos estas máscaras, estas capas, afastamos da nossa essência e depois vivemos em desconexão daquilo que somos verdadeiramente. Então não damos por ela e tornamos-nos reféns do nosso ego, que é muito esta parte de eu tenho que agir assim, eu era muito assim, eu era tão masculina que eu tinha que ser perfeccionista, eu tinha que ser um exemplo para os meus irmãos, porque eu perdi o meu pai quando era adolescente, depois posso falar um bocadinho sobre isto, foi aqui o meu grande ponto de viragem, e eu sou a irmã mais velha de 7 irmãos, eu tinha que ser um exemplo para os meus irmãos, então eu criei aquela Diana forte, determinada, muito ágil, faz tudo, resolve tudo, a Diana resolve tudo, só que a diferença é que a minha Dianinha que está dentro de mim, também é uma Dianinha que precisa de ser vista, precisa de ser ouvida, precisa de ser reconhecida, considerada e amada. E enquanto nós não percebermos isto, nós vamos estar sempre a viver nestas capas e dizemos, eu não preciso de ser... Eu dizia, eu não preciso, eu sou a força da natureza, então eu não preciso de ser vista, ouvida, reconhecida e amada. E não é verdade. E eu, sem querer, era como se eu estivesse a afastar isto de mim. Estás a perceber, Daniel? Porquê? Porque eu, inconscientemente, nosso problema é que nós, quando criamos as capas, vivemos inconscientes. Não vivemos conscientes daquilo que verdadeiramente somos. Eu sinto que muitas das vezes as pessoas colocam o fator capacidade por cima do fator essência. Ou seja, muitas das vezes as pessoas têm esta disputa interna do que é que eu sou capaz. Eu sou capaz de ser forte, eu sou capaz de tolerar a dor, eu sou capaz de aceitar tudo e mais alguma coisa. E na vida, a nível da essência, de seres feliz ou seres realizada, não tem a ver com a tua capacidade para tolerar tudo aquilo que tu não queres. Ou tudo aquilo que não vai de acordo com a tua essência. Porque a discussão aqui não é se as pessoas são ou não são capazes de serem mais masculinas quando são femininas, ou serem mais femininas. Estás a viver de acordo com a tua essência. E eu costumo dar exemplos que são um bocadinho mais não, são parvos comparativamente aos teus. Que é, há certos comportamentos que nós temos na vida adulta, devido a essas formatações da nossa infância, que são completamente incongruentes com a atualidade daquilo que nós estamos a viver no nosso dia-a-dia. E muitas das vezes as pessoas têm receio de tomar uma determinada atitude, falar com uma determinada pessoa, a partir para uma próxima mudança, porque no seu passado, seja ele na juventude ou quando eram crianças, isso deu errado. E aquilo que eu costumo dizer às pessoas é, quando tu tinhas 1 ano, tu usavas fraldas e cagavas todo, absolutamente. Tu hoje em dia não vives a tua vida com medo, não é, de andar pela rua enquanto adulto e cagares todo, só porque isso já te aconteceu no passado. Dei o exemplo de ser parvo. Mas é verdade, nós não nos apercebemos que essa formatação ocorre até aos nossos 5, 6 anos. Nós somos uma esponja, nós absorvemos tudo. E nós não desenvolvemos uma consciência do género, isto é certo ou isto é errado, isto é um bom ou isto é um mau. Nós simplesmente imitamos os comportamentos para produzir resultados. E nós somos seres repetidores, ou nós repetimos o comportamento ou resistimos, criamos resistência, não é? Por exemplo, eu tinha o meu pai, era uma pessoa assim mais, fazia assim algumas coisas que eu não gostava, magoava a minha mãe. Então a Diana disse sempre, eu não vou ser como eu vou ser muito honesta, eu vou ser muito direita, porque eu não quero nada que cause sofrimento. Então nós muitas vezes em criança desenvolvemos também um género de reação ou contrária, não é? Ou repetidora. Ou tu copias, não é? O modelo, ou tu crias aquela resistência que é muita gente diz, eu nunca na vida vou ser como o meu pai, eu nunca na vida vou ser como a minha mãe, estás a ver? Então, mas depois tu estás a criar uma persona, uma máscara, porque não é verdadeiro. Eu acredito que isto já aconteceu contigo. Estás a dar uma consulta e estás a ouvir alguém
a, entre aspas, reclamar de um pai ou de uma mãe por ter sido de uma determinada maneira. E tu, à medida que vais conversando com a pessoa e começas a tentar perceber um bocadinho o cotidiano dela, começas a perceber que ela tem exatamente os mesmos comportamentos. Ou seja, que há uma crítica enorme relativamente a figuras paternais ou figuras de autoridade que tiveram uma enorme influência na vida da pessoa, mas a pessoa está a repetir exatamente os mesmos comportamentos. O mesmo padrão. E é o que eu digo às pessoas. Então você teve 18 anos a desejar sair daquela casa para não ter que assistir a isso e de repente quando você tem essa liberdade é você quem passa para a autoria dessas mesmas ações. Porque é isso, nós tomamos uma de duas decisões. Ou nós rejeitamos o comportamento e fazemos como tu fizeste, que é eu não vou ser essa pessoa, ou nós acabamos por espelhar o comportamento porque, verdade seja dita, ela produz resultados. Só que a longo prazo danifica mais do que aquilo que ajuda. Claro, e depois crias uma capa para te protegeres, não é? E depois acabas por não ser verdadeiro muitas vezes contigo. Muitas vezes nós reprimimos. Por exemplo, eu estava-te a explicar o que eu estudei sobre os homens. Os rapazes são criados para dizer macho que é macho não chora. Macho que é macho não faz isto. Então, os homens são muitas vezes reprimidos na infância, não é? Porque depois vão para a escola e não querem ser criticados, querem mostrar que são e que fazem. E depois o que é que acontece? Vivem a vida em muita repressão. E o que é que acontece muitas vezes? Manifesta-se nos relacionamentos amorosos, manifesta-se nos casamentos. Por isso é que, porque como há repressão da emoção, vai rebentar mais de energia. Exatamente. Porque o que é a depressão? É a repressão da emoção. Ou seja, é isto que é... Ou seja, que as pessoas têm que começar a estar mais atentas ao comportamento. Por exemplo, quando nós berramos com alguém, quando nós discutimos com alguém, quando nós projetamos no outro esta raiva, é porque nós estamos a deitar para fora a repressão que mantivemos durante tantos anos na nossa vida, não é? E muitas vezes vem do bebê e da criança já, e nós nem temos noção disso. Eu ainda há pouco tempo assisti um vídeo teu muito engraçado que tu estavas no trânsito e que tu estavas na VCI e deixaste as outras pessoas passarem e só por causa disso começaram a buzinar isso tudo e tu estavas a mencionar um fator muito importante que é no trânsito nós descarregamos muita da nossa raiva. Olha, diz uma coisa, porque isto fala-se cada vez mais e eu acho que algumas pessoas ainda não têm uma ideia clara do que é que isto é, que é a energia feminina e a energia masculina. Que existe verdadeiramente uma predisposição biológica, existe a nossa verdadeira essência, porque a nossa anatomia, o nosso ADN, obviamente também é influenciado pelo nosso género. Isto afeta a nossa forma de pensar, afeta a nossa forma de agir e por vezes nós vemos nos relacionamentos as energias trocadas. Ambas as partes têm energia masculina e feminina, mas fala um bocadinho sobre isto aqui para as pessoas perceberem um bocadinho este conceito de energia masculina. Pronto, então todos nós temos energia masculina e feminina dentro de nós, mas se nós viemos a este mundo, eu vim com o sexo feminino e tu vieste com o sexo masculino é por algum motivo, não é? Para expressarmos de alguma forma. Embora todos nós temos dentro de nós a energia masculina e feminina. No entanto, o que é que se vê muitas vezes a acontecer? Por exemplo, eu, Diana, vim uma menina a este mundo, vim fisicamente feminina. Mas, por trás disso, emocionalmente, mentalmente, eu desenvolvi uma Diana muito masculina. Porquê? Porque a Diana fez o substituto do pai. Então, como a Diana em adolescente criou o substituto do pai, o que é o masculino? O masculino é de ação, de determinação, de fazer, de agir, de estar mais na superficialidade, de estar mais disperso, de estar mais desconectado, de estar muito mais na energia de fazer. O feminino está mais na energia do sentir, do acolher, do estar presente, do estar consciente, do estar tranquilo, do estar calmo. Para teres uma ideia, eu tinha 3 trabalhos, eu não parava, eu não conseguia abrandar. E foi quando eu comecei a fazer o despertar do meu feminino, já há muitos anos que eu comecei a aprender a abrandar. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque se eu sou mulher e vim a este mundo feminina também, eu também tenho que abraçar a energia feminina. Só que mais tarde eu percebi porque também que eu adotei o masculino. E foi lindo quando eu percebi. Quando nós fazemos meditação, fazemos este trabalho, o que é que eu percebi? Que as mulheres da minha família eram muito sofredoras. Então, eu, Diana, rejeitei o feminino, porque eu disse, eu não quero ser aquilo, eu quero é ser forte, determinada, porque eu tenho que dar o exemplo. Então, eu rejeitei uma coisa que eu tenho que abraçar. Porque uma das coisas que me fez perdoar todas as pessoas na minha vida que eu sentia dor, foi separar a pessoa do comportamento. Tu quando separas a pessoa do comportamento é lindo. Na PNL diz que a pessoa não é o comportamento. Não é? É aquilo que se diz na PNL. A pessoa não é o comportamento. Exatamente. Mas uma das coisas mais difíceis,
Por exemplo, no meu caso, eu tive um padrasto que eu não gostava dele. Isto só para tu perceberes o que é. Que é muito difícil tu conseguires abraçar no teu coração uma pessoa que não gostas. Uma pessoa que tu achas que te causa o mal. Então, um dos segredos é tu perceberes que quando separas aquela pessoa do comportamento, tu dizes, esta pessoa, se não se comportasse assim, como é que ela era? E eu sou bem agora todos que estão desse lado, porque isto é absolutamente incrível. Se vocês quiserem perdoar alguém, pensem, como é que esta pessoa é sem este comportamento? Como é que, se esta pessoa não tivesse este comportamento, como é que ela seria? Porque é uma das coisas que nos ajuda tanto cá dentro a não vivermos em rancor, porque o rancor só fica cá dentro. Então, é tão importante nós conseguirmos separar, porque eu, por exemplo, consegui perdoar muitas pessoas que passaram no meu caminho, que me causaram dor e que me causaram mágoa, porque também fui eu que as atraí para mim, mas é óbvio que naquela altura eu não tinha consciência disso. Mas a verdade é que todas as pessoas que passam no nosso caminho é por um motivo. Então, se eu acredito plenamente que é por um motivo, elas trazem-nos alguma coisa. Mas quando nós abraçamos tudo no coração, mesmo este meu padrasto que eu não gostava, por exemplo, eu tive que separá-lo do comportamento dele e pensar como é que ele era em criança. Se calhar ele também passou muito em criança. Se calhar ele também andou com muita coisa em criança. E foi mesmo o meu pai, como eu não gostava dos comportamentos do meu pai, eu escrevi muitas cartas ao meu pai para conseguir viver em paz. Porque senão eu nunca vou viver em paz, Daniel, percebes? Nós nunca vivemos em paz e tranquilidade porque o meu pai é metade, eu sou metade do meu pai e metade da minha mãe, então eu tenho que viver em paz com ele. Só que como é que eu podia aceitar os comportamentos dele? Percebes? Às vezes, eu acho que às vezes as pessoas confundem o aceitar como aceitar o errado como certo e não tem nada a ver com isso. É uma compreensão que se tem acerca do comportamento das pessoas, perceber que existe uma justificação que não significa, ok, eu aceito isto aqui como correto ou eu aceito isto aqui como bom. E relativamente ao perdão, é também o que eu tento explicar às pessoas, que é aquela famosa frase que o ódio e o rancor são um veneno que nós bebemos na esperança que o outro morra. E que perdoar não tem a ver, não é um favor que nós estamos a fazer ao outro, é um favor que nós fazemos a nós mesmos, porque nós é que vivemos constantemente com o pensamento que nos produz dor ou desconforto. Então é um trabalho que nós temos que fazer com nós próprios. E tu, no início desta live, estavas a referir a um aspecto importante que é todos nós precisamos de terapia. E eu concordo, porque a terapia não serve apenas para resolver problemas, a terapia serve para manutenção, ou a terapia serve para desenvolvimento de uma capacidade de cura, exatamente. E é o que eu estava a dar no outro dia como exemplo, que é, nós estivemos a conduzir e só vimos um barulho estranho no carro, vamos logo a correr ao mecânico porque raio é que se passa. Mas quando é connosco, nas nossas próprias dores, nós não ouvimos o nosso corpo, nós não ouvimos a nossa mente e dizemos, isto com o tempo passa, que é muita mentalidade masculina, não é? Isto com o tempo passa, não vou ao hospital porque isto passa. E eventualmente não passa, e quando aparece, aparece com força toda, e é sempre mais difícil matar um monstro quando ele é grande do que quando é pequenino. Nós tínhamos falado sobre os potes, não é? Tu tens esta metáfora dos potes. Potes. Sim. Sim, dos potes. Mas antes dos potes, deixa-me dizer-te uma coisa, do que estavas a dizer agora, que é o segredo, porque as pessoas dizem, ai Diana, como é que eu consigo viver em alta performance? E eu digo sempre, é impossível uma mente se tornar brilhante e ter uma alta performance quando um coração está magoado. Ora, se tu não fazes a cura do coração, porque nós somos seres eletromagnéticos, o eletro é a mente, o magnético é o coração o coração é que atrai tudo. Porque o nosso coração é que é, se nós estivermos magoados, a nossa mente vai estar sempre com pensamentos negativos. É impossível, porque o coração está magoado. E porquê que eu digo que toda a gente precisa de terapia? Porque toda a gente precisa de curar as vezes em que não se sentiu visto, ouvido, amado, porque a criança não tem consciência. Hoje, adulto, eu sei que o meu pai tinha os comportamentos que tinha, por isso, isto é só um exemplo. Porque hoje eu sei, mas a minha criança não sabia isso. A minha criança achava que ele não, percebes, que não era assim. Então, uma das coisas, antes de passarmos para o pote da grandeza, é de ter uma mente grandiosa, porque esse é o segredo, lá está, do pensamento, ao sentimento, à ação e ao resultado. E o resultado é tudo o que nós queremos. Mas antes disso, Daniel, e por isso é que eu estou sempre a explicar às pessoas que para mim o coaching, mesmo o coaching e a PNL são muito superficiais, porque é precisa cura. Se nós não curarmos o coração, o magnético, a parte mais importante de todas, tanto que eu faço vários posts com cérebro e coração, porque nós somos seres interligados e esta coisa não funciona sem esta. Né? Nós temos que ter tudo alinhado em nós e por isso é que nós vamos conseguir ter os resultados. Mas o que eu falo dos potes é, nós quando começam a vir, por exemplo, eu tinha muitos pensamentos, vinha, ai Diana, não vais fazer isso agora, nem pensar os medos, não é? Porque eu também adotei o medo da mudança, porque os meus pais mudaram de cidade quando eu estava na 4ª classe.
E o que é que aconteceu? Eu perdi os meus amigos, eu perdi a professora, eu perdi o meu ambiente, então a partir daí comecei a rejeitar a mudança. Eu não sabia, mas a minha criança de 10 anos que está aqui dentro de mim, Sim. ela rejeitou a mudança. Então sempre que havia mudança na minha vida, eu não quero. Estás a perceber? Eu dizia e a mudança é a evolução. Se nós não mudarmos, não evoluímos, não é? Então imagina a batalha que foi para mim. E como a batalha foi tão grande, agora, ou seja, o retorno é muito, muito bom, não é? Porque foi uma resistência muito grande. E muitas vezes as pessoas pensam que mudar é mau e não, é maravilhoso. Porque quando tu mudas, tudo vai mudar à tua volta. A energia muda, a mente muda, o pensamento muda. Eu acho que é a programação também que nós temos já naturalmente no nosso cérebro, que é imaginar sempre um cenário pior, que é, pelo menos este aqui já conhecemos, ou seja, mesmo quando é horrível, mesmo quando nos traz dor, pelo menos é familiar. Isso muitas das vezes impede-nos de mudar. E nós somos vítimas também do nosso próprio cérebro, da forma como ele está organizado, porque embora isto aqui seja uma máquina brutal, também tem suas próprias falhas. E a nível de evolução, o pensarmos de forma negativa, ou projetarmos futuros negativos, garantiu a nossa sobrevivência, porque aquele que era capaz de prever o perigo também era aquele que era capaz de se defender na eventualidade dele acontecer. Só que hoje em dia nós vivemos numa época completamente diferente, já não são os mesmos perigos. E eu acho que no que toca ao aspecto da mudança, porque esta questão é colocada muitas vezes pelas pessoas, que é as pessoas queixam-se da situação atual em questão. E eu sugiro uma mudança, ou seja, uma hipótese. Ok, e se passasse para este nível? Ou e se fizesse isto? E normalmente a resposta das pessoas é: está bem, Daniel, mas isso não é fácil. E a pergunta que eu faço sempre é: mas está a ser? Porque normalmente nós queremos esta alternativa fácil, mas muitas das vezes aquilo que nós estamos a dizer... É os pesos rápidos, eu chamo-lhe sim, pesos rápidos. Exatamente, a gratificação instantânea e tudo mais. Mas por vezes a mudança que eu sugiro ou que a pessoa chega à conclusão que seria boa para ela não é fácil, mas aquilo que ela está a viver naquele momento presente também não está a ser. Portanto, difícil por difícil, mas vale escolher o difícil que te leva a um patamar superior de evolução, de superação, do que quer que seja. Exatamente, é tu alimentares aquilo que realmente está alinhado contigo, com a tua verdadeira essência, não porque a sociedade acha ou porque as outras pessoas acham, não é? Que é outro tema, que isto dá um live só para esse tema. Dá, porque olha, e é das coisas que mais mexem com as pessoas. Nós também somos formatados para fazer de acordo, não é? Tens que tirar o mestrado, tens que tirar a licenciatura, tens que tirar o mestrado, e quantas pessoas chegam a mim, tipo... Nem me tragas esse assunto para a live, nem me tragas esse assunto. Não, porque é horrível, tipo, as pessoas são tão formatadas que não têm consciência disto, e depois tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer... E depois a pessoa faz aquilo e chega ao fim e sente um desânimo no coração, tipo, eu tive... Como eu tenho tantas pessoas, eu tenho psicólogos, psiquiatras a fazerem o meu programa, que houve bem médicos que estão com a vida miserável, e tu dizes assim, então como é que a pessoa sabe a teoria e depois na prática é horroroso? Exato. Sim. E porquê? Porque as pessoas estão tão formatadas que fizeram só aquilo que lhes foi dito para fazer, em vez de fazerem aquilo que elas verdadeiramente queriam. E quando elas começam a descobrir o seu propósito, descobrem que não era aquilo que elas queriam. Mas depois ficam com um peso, porque, mas eu tive 8 ou 9 anos a estudar. Não interessa isso para nada, passado é passado, voltas a fazer outra coisa, voltas a evoluir, então tens que voltar outra vez a mudar. Lá está, é o medo da mudança outra vez. É tão importante eu trazer esse assunto ao de cima, da felicidade, porque cada pessoa tem que entender que para cada uma delas é um conceito completamente diferente. Eu não posso ensinar ninguém a ser feliz no sentido, faz isto aqui e tu serás feliz. Eu posso dizer, faz aquilo que tu sentes, faz aquilo que tu queres fazer, e isso à partida será o teu caminho ideal para a felicidade, mas eu não posso dizer que tu serás feliz se fazeres este mestrado, ou tirares esta licenciatura, ou praticares aquele desporto, eu não sei. É um trabalho muito interno e é uma avaliação que as pessoas têm que fazer a nível de autoconsciência e dizer, ok, para mim, especificamente, felicidade é acordar às 6 da manhã. Para outras pessoas, felicidade é, exatamente, deitarem-se às 3 da manhã. E eu posso dizer assim, mas eu sou mais produtivo de manhã. Está bem, mas eu sou mais produtivo à noite. E cada pessoa tem que encontrar esse seu próprio caminho. E tudo aquilo que nós fazemos a nível de ferramentas é de incentivar a pessoa ao pensamento, incentivar a pessoa à mudança, mas ao pensamento dela, à mudança dela, ao conceito dela de felicidade e de sucesso, não ao nosso. Porque aquilo que a sociedade faz é criar-te um conceito geral de sucesso ou de felicidade na esperança que abranja o máximo de pessoas possíveis. Só que cada vez menos isso funciona. Porque a imposição continua a ser a mesma e os tempos que nós vivemos são completamente diferentes daqueles na altura que foram criadas. Além disso, as novas ciências comportamentais já vieram provar que o mais importante são os resultados.
Se tu estás a ter resultados que te trazem felicidade, alegria e que estás em paz e tranquilidade, está tudo bem. Agora, se tu estás a ter resultados completamente diferentes, tu tens aqui o teu juiz. O teu juiz são os teus resultados. Se tu não estás, tu olhas para a tua vida e dizes, a minha vida, quando eu abro os olhos de manhã, é maravilhosa, eu sinto que é o que me acontece a mim. O meu coração está cheio. Então agora eu sei que estou no meu propósito. Porque quando tu abres os olhos de manhã e não sentes isto, tu estás a ter um sinal. O teu resultado, não é? Porque eu vejo muita gente, isto é assim, é assim. E como é que é o teu resultado ao final do dia? Como é que é o teu resultado ao final do mês? Como é que é o teu resultado com a tua família? Com os teus filhos? Com o teu marido? Com a tua esposa? Porque os resultados é que nos mostram se nós estamos ou não no caminho certo. E muita gente sabe, eu não sei se estou no caminho. Sabes? É só olhar para os resultados. Exatamente. Porque os teus resultados estão-te a mostrar se não está bem. E voltando outra vez àquilo que foi a luz da minha vida, foi eu perceber que os meus resultados, quando não estavam bem, era porque o meu pensamento e o meu sentimento também não estava. Era porque o meu coração não estava curado o suficiente e a minha mente não estava em performance, na performance que precisava de estar. Não é? E tu não consegues, que é isto que eu explico sempre às pessoas, ter uma mente de alta performance, não é possível. Por mais técnicas, o coaching é muito bonito, é muito giro, tens estes recursos, tens isto, tens aquilo, mas se depois o teu coração diz, não, eu não quero voltar a ser rejeitada, eu não quero voltar a ser magoada, eu não quero voltar a não ser visto, então tu vais recuar, não é? Olha, eu sou filha de empreendedores, de empresários falhados. Quando que os meus pais eram empresários e tiveram muitas empresas, mas estavam sempre a discutir, sempre com... Quando eu me tornei empresária, o que é que a Diana pensou? O subconsciente da Diana dizia sempre, como é que tu podes ser uma empresária de sucesso se os teus pais são os empresários falhados? Yep. Não é? Então, eu entrei em dissonância cognitiva, porque isto não estava a bater certo. Eu estava a tornar-me empresária e o meu subconsciente dizia, tu não és ninguém para seres uma empresária de sucesso, porque os teus pais não foram. Então aí o que é que eu tive que fazer? Um trabalho de cura muito grande e dizer, não, eu sou a Diana, eu sou um ser único, exclusivo e eu sou capaz... Não porque os meus pais não foram, mas porque eu é que giro a minha vida, eu é que giro o meu pensamento. Mas para isso eu tenho que libertar-me destas crenças, não é? Porque o meu subconsciente toca de forma diferente. E é isto que nos bloqueia. Porque as pessoas dizem, Diana, eu sei o que é que tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Claro, mas primeiro é preciso resolver o que tem de ser resolvido. Eu, por exemplo, no meu caso, foi relativamente ao dinheiro. Eu ganhei uma péssima ligação com o dinheiro, porque... Eu tenho 29 anos, eu sei que és ligeiramente mais velha do que eu, mas durante 29 anos de vida eu assisti, por diferentes motivos ou diferentes alturas, os meus pais a discutirem acerca de dinheiro. Felizmente nunca nos faltou nada, não posso deixar do estilo de vida, mas eu ganhei muita aversão ao dinheiro. Então para mim era, se eu tinha, era para gastar, porque a ligação que eu criei era do género, vai-te embora daqui. E ainda hoje eu tenho uma perspectiva diferente relativamente ao dinheiro, mas... Nesta altura do campeonato, uma perspectiva, ou seja, uma perspectiva mais crítica do que propriamente da forma como eu me relaciono com ele. Ou seja, continuo a não ser de acordo com o sistema financeiro, por assim dizer, com o sistema de economia, mas a forma como eu giro o dinheiro já é completamente diferente. E eu também fiz esse trabalho tal e qual como tu fizeste e reconheci que era exatamente por causa de muitos desses momentos que eu presenciei e que me criaram esta aversão relativamente ao dinheiro. Portanto, novamente, há uma quantidade de comportamentos que nós temos, uma quantidade de crenças que nós temos que são automáticas em nós, que nem sequer fomos nós que escolhemos. Então, nos eventos é brutal fazer com que as pessoas percebam quais são as crenças limitadoras que têm, de onde é que elas vieram, perceber que não faz sentido que nem sequer foram elas que escolherem novas e que sejam potenciadoras e perceber que atitudes é que podem levar nesse sentido. E tu não és dos teus pais foram o teu meio de transporte para este mundo, ponto. Ou seja, mesmo que nós somos, atenção, nós somos a energia deles também e eles vieram como nossos pais também por um motivo, mas eu sou um ser único e exclusivo, com capacidades e dons exclusivos meus, que vinha, e mais importante, se eu vim com estes dons, é quase um crime eu não os usar. Porque foi isto que eu percebi. Diana, se tu tens o dom da comunicação, se tu tens o dom de falar com as pessoas, se tu consegues ajudar, porque foi aí que eu tive a minha ficha, a minha tomada de consciência, foi quando eu percebi que eu conseguia ajudar tantas outras pessoas a chegarem a resultados, eu disse, não posso não fazer isto. Porque se eu não fizer isto, eu estou aí contra, só que para mim era mais fácil ser hospedeira de bordo, para mim era mais fácil, era mais simples, era mais seguro. Estás a perceber? Seguro, ou seja, seguro com grandes seguro, aspas. entre aspas, que não é nada, aspas. não é? Porque eu hoje ganho 3 ou 4 vezes mais, mas era seguro. E depois eu também tinha a crença do dinheiro, que era, a minha mãe dizia, tens que ser segura, tens que ter um salário seguro, tens que ter um emprego seguro, estável. Então eu cresci toda a vida a ouvir isto. Mas isto é tudo tanga, porque isto não é verdade. Não é? Tu já fizeste a roda da vida, certo?
Já fizeste a Já, roda da tantas vida? vezes. Sim, sim, A roda sim. da vida tem 3, 6, 9, 12, dependendo da roda da vida, mas pode ter até Sim, 12 áreas diferentes da tua sim, vida. sim, sim. E aquilo que nos tentam incutir, a nível de segurança, é segurança financeira. Ou seja, Completamente. que sentir-te seguro é teres uma estabilidade financeira. Então o que é que acontece? Emocional, zero. Familiar, zero. Zero. Relacionamentos, zero. Hobbies, zero. Espiritual, zero. Tudo zero, porque nos disseram a nós que segurança era a questão financeira. E eu vejo tantos pais a entrarem dentro de casa que têm empregos que não gostam, mas que dão-lhes segurança financeira e chegam Exato. exaustos, sem paciência para estar com os filhos, sem paciência para os educar, sem tempo, sobrecarregados, a passar essa educação aos filhos porque, ei, ao menos eu tenho dinheiro para trazer comida para a mesa. E aquilo que isso faz é ensinar aos filhos que se tu queres viver, vais ter que ter uma vida miserável, mas pronto, pelo menos ganhas dinheiro. Portanto, olha, Mas ser pelo menos estás educado, ser seguro, pelo médico, menos estás seguro. estás Sim. seguro financeiramente. E depois o que é que acontece? O coração da criança está a ser magoado porque quando o pai não está bem ou a mãe não está bem, a criança não se sente vista, ouvida, amada e reconhecida. Por exemplo, eu tive um episódio em que os meus pais estavam a discutir e eu pensei que era, eu assumi que era por minha causa. Então eu disse, eu não sou amada, eu não posso ser amada porque eles estão a discutir por minha causa. E isto, só para ter uma coisa básica que todos nós passamos, criou-me tanto dano no meu coração, estás a perceber que eu depois tinha muito medo de magoar o outro. Então eu não tinha coragem de dizer que não, eu não tinha coragem de rejeitar, então eu passei tanto por isso e todos nós passamos por isso. Por isso é que eu digo que todos nós precisamos de perceber quando não sabemos dizer que não, quando fazemos coisas para agradar os outros. Por exemplo, eu passei de bestial para besta, para muita gente, quando comecei a ser a minha verdadeira Diana, porque eu disse, acabou, agora eu vou fazer o trabalho em mim. Eu vou deixar de ser a Diana que faz tudo, que é perfeita para os outros, que faz tudo pelos outros. Acabou. Eu agora vou olhar pela minha Dianinha, porque a minha Dianinha também precisa de atenção, porque ela não se sentiu vista, ouvida e amada. E eu tenho que a fazer sentir. Há um conceito agora nos Estados Unidos que eu amo e estou a ensinar a todos os meus alunos, que se chama reparenting. O que é o reparenting? É tu voltares a ser o teu pai e a tua mãe de ti mesmos porque tens que preencher. Porque o que é que acontece? As mulheres muitas vezes depois vão à procura do papá. Então estão com o marido, eu fiz isso, eu tive um namorado de 7 anos, e era só, ele tinha as características do meu pai, tudo igual. Porque eu tinha que buscar. É assustador, é assustador. É. Porque nós não temos consciência que nós passamos a vida a ir buscar no outro aquilo que precisamos para preencher os nossos buracos. Né? Ora, para mim os homens tinham que ser todos muito carinhosos, muito dedicados, muito protetores, senão não entravam, não tinham hipótese comigo, ficavam logo à porta, tipo, tentavam entrar na minha vida, não conseguiam. Porquê? Porque eles ou preenchiam os buracos ou não davam, que é completamente o errado, porque quem tem que preencher os meus buracos sou eu. Exatamente. Né? Comigo mesma. E só depois é que eu estou pronta e preparada, seja para ter um marido ou filhos, porque eu também, qual é o problema? As pessoas têm filhos, mas elas próprias ainda não curaram a sua criança, não é? Então depois... Quero até sublinhar aquilo que tu estás a dizer, porque isso leva a um dos pontos mais importantes das minhas conversas com as pessoas, que é a capacidade de nós sermos felizes sozinhos. E quando temos alguém que vem a acrescentar e não é a base de... Exato. Muitas das pessoas sentem-se desamparadas ou têm medo de terminar uma relação tóxica porque aquela pessoa está a preencher esses vazios que a pessoa deveria ter a capacidade de preencher por ela própria. Porque muitas pessoas depositam a felicidade, o bem-estar, a autoestima noutras pessoas ou noutras coisas e quando elas deixam de existir, seja por que motivo for, sentem-se completamente desamparadas. Portanto, primeiro é a ideia de tu seres um ser humano completo e independente e teres a capacidade de ser feliz sozinha para que sempre que vem alguma coisa nova, seja um projeto, seja uma pessoa, seja um objetivo que tu concretizaste, vem acrescentar, que é diferente de ser o pilar. Sim, porque o que é que acontece quando não tens o pilar forte? Vai destruir, vai cair. Vai ter problemas. Por isso é que as pessoas... E estamos a falar que isto acontece com todas as pessoas. As mais famosas, as menos famosas, as mais ricas, as menos ricas. Todos nós, seres humanos... Há duas coisas que todos nós, seres humanos, temos. Que é 24 horas por dia. É tudo igual para todos. E todos nós temos que lidar com as nossas emoções. Então, o mais importante é pararmos de fugir. Porque o que nós nos habituamos a fazer é... Não, deixa estar, não olho. Não é? Para teres uma ideia, eu contei isto... Foi no meu Great Minds e toda a gente ficou chocada que eu no outro dia estava no carro, no meio da estrada e deu-me uma vontade de chorar tão grande e eu parei o carro e chorei. Alguma vez na vida a Diana fazia isto? A Diana chorar em frente às pessoas? Nunca na vida. Eu não quis saber de ninguém. Eu senti naquele momento, tive uma tomada de consciência e é para ser agora, é para ser agora. E senti um alívio, não dá para te explicar, é tipo, tu honras
o teu ser. É como se tu dissesse, ok, este que tu estás a sentir, eu vou-te dar atenção, eu vou olhar para ti e eu vou honrar o que estás a sentir. Em vez de eu dizer, como toda a vida fiz, não, isto não é para chorar, agora é para resolver, vamos resolver. Quando o mais importante é tu honrares o que estás a sentir. Porque é maravilhoso quando há uma congruência entre aquilo que tu sentes e o teu comportamento. Quando Exatamente. tu sentes algo e tens um comportamento que vai de acordo aos teus sentimentos, é maravilhoso, porque há essa sintonia, não é? Há essa ligação, em vez de suprimir, em vez de deixar passar, em vez de fingir que não é nada. E, de novo, vem as regras da sociedade que diz que chorar é um indicador de fraqueza. E eu vejo cada vez mais chorar como um indicador de força. Por exemplo, eu tive um passado libertação. Eu, quando tinha dos meus 15 aos 21, eu tive muitos problemas em nível de emoções. Ou seja, eu não tinha a capacidade de sentir determinadas emoções. Uma delas era felicidade, a outra delas era tristeza ao ponto de me fazer chorar. Então, eu tinha pessoas que me diziam assim: ai Daniel, eu adorava ser assim como tu, frio. E aquilo que as pessoas não entendiam é que eu sentia um vazio, e esse vazio doía mais do que qualquer tristeza ou choro que eu tenho hoje em dia. E eu lembro-me de ver as pessoas a chorar e verbalizar mesmo em voz alta, essa merda deve ser maravilhosa. E sentir inveja, é sério, Diana, e sentir inveja de pessoas que conseguiam exteriorizar as suas emoções porque eu não tinha a capacidade de sentir. Tu não conseguias sentir, tu bloqueaste o teu sentir de tal forma que não conseguias sentir. Eu sei porque eu passei pelo mesmo. É horrível. Porque nós é que criamos isso inconscientemente. Porquê? É sempre, o que é que está por trás disto tudo? É o medo de voltarmos a não ser vistos, ouvidos, a sermos magoados. Nós temos tanto medo de sermos magoados que depois reprimimos de tal forma para não sentir. Só que depois perdemos a melhor coisa da vida, que é sentir este êxtase e esta plenitude. E esta vontade, tipo, abrir os olhos de manhã e sentir-te conectado com a tua essência. Porque senão, o que é que acontece quando tu vives em personas, máscaras e egos? E isto, atenção, é dito por um dos maiores neurocientistas do mundo, que é o Joe Dispenza, que é: a vida vai-te trazer um acidente, a vida vai-te trazer uma doença, a vida vai-te trazer alguma coisa, exatamente, um baque para tu acordares para a vida. Porque vai chegar, mais dia menos dia, vais ter um baque na tua vida para tu dizer... Porquê é que tu achas que quando uma pessoa descobre que tem um cancro, por exemplo, começa logo agora sim eu vou olhar para dentro, agora sim eu vou olhar para aquilo que como, agora eu vou olhar para aquilo que sinto, agora eu vou olhar para aquilo... Porquê? Porque a pessoa teve que ter um baque na vida dela para parar. E é o resultado, quer dizer... E acaba por ser um resultado, não é? Das tuas escolhas, da tua alimentação, da tua prática de exercício físico. Tudo. Portanto, o teu corpo mais tarde ou mais cedo vai-se acabar por manifestar. E ele manifesta-se várias vezes. Ele dá-nos muitas oportunidades para nós prestarmos atenção. Muitas mesmo. E nós só prestamos atenção normalmente quando chegamos às alturas mais graves. Olha, acredito só, nós já passaram 45 minutos. Então, eu tenho aqui algumas pessoas... É verdade. Eu tenho aqui algumas perguntas... Só por carregador em 7, caso que pessoas te fizeram curiosidades acerca Bem, eu estou a ver as pessoas a dizer que estão a adorar, que estão... Bem, eu estou louca com os teus seguidores, são brutais. E que os meus, também tenho aqui alguns meus beijinhos. Muitos beijinhos a todos, obrigada por estarem aí. Ora bem. Deixei de te ouvir, estás aí? Uma pergunta. Estou aqui, estás-me a ouvir? Ok, estou a ouvir. Pronto, não é que a luminosidade do ecrã estava baixa e eu estava a ver se aquilo estava como deve ser. Ora bem, uma rapariga fez esta pergunta que eu acho super interessante, que é: como se pode transformar uma mente fechada numa mente aberta? Oh my God, a minha pergunta preferida! Então, uma mente fechada vem de um coração reprimido. É impossível teres uma mente fechada se tiveres um coração aberto. Então, tudo começa pela cura das emoções. E eu sou a fanática, a maluquinha. Olha, para teres uma ideia, eu não sabia nada de ti nem da Soraya. Eu só soube hoje, eu só descobri, sabes que eu não vejo televisão portuguesa. Pois tu tinhas mandado mensagem, faço muito bem. Eu não sei de nada. Hoje eu fui à minha prima, ela disse: tu não sabes que o Daniel é não sei o quê, eu não sei de nada, porque eu vivo no mundo do desenvolvimento. Eu sou tão obcecada pela inteligência emocional que eu gasto o meu tempo a estudar isto. Eu amo. Eu compro muitos programas nos Estados Unidos e depois tenho que ter tempo para os fazer, porque eu gosto de terminar o começo. Porque eu não posso dar o exemplo às outras pessoas se eu não faço comigo. Então, e tu sabes que eu acordo todos os dias às 6h40 da manhã, eu faço todos os dias as minhas... Precisamente porque eu sei que tenho que fazer isto. Então eu não tenho tempo para ver televisão portuguesa. E eu não sei das coisas, isto para te explicar, que eu passo a vida a estudar inteligência emocional, porque eu percebi que sem cura não há mente brilhante. A nossa mente e o coração estão interligados.
E uma mente fechada é uma mente formatada também para ser fechada por pais ou professores ou sociedade que também são fechados, não é? Por exemplo, tu vês as pessoas da aldeia ainda têm mais, a mente mais fechada porque os pais também tinham, ou seja, também há formatação, mas esta formatação também vem da repressão e da mágoa. Tu sabes que antigamente os homens eram muito vistos como o homem é que faz, as mulheres tinham que ser reprimidas, e depois também os homens eram preparados para serem fortes, repressão de emoção total, não é? Então, tanto a mulher como o homem era assim, então é normal que os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos ancestrais passaram isto. Então, esta pessoa que pergunta que tem a mente fechada é porque tem um coração reprimido. Porque uma mente, e porque também tem uma mente formatada para isso, mas isto vem sempre de um coração reprimido. Então, o primeiro passo para uma pessoa que tem uma mente fechada é começar a sua cura interna, é perceber, primeiro é ir à criança e ao bebê, não há hipótese. Tu tens que ir fazer este trabalho e perceber quando é que eu não me senti vista, quando é que eu não me senti ouvida. Quando eu comecei a fazer esta pergunta, bem, eu comecei a imaginar, e depois eu faço indução também, que é um género de hipnose, tu sabes, que também faço, não é? Que é nós irmos aceder à nossa criança interior e ir ver aqui dentro quais foram os momentos em que eu não me senti vista, ouvida, amada, reconhecida e considerada. Por exemplo, sabes qual era o meu maior bloqueio? Era que alguém não me considerasse. Eu fazia. Se alguém não me considerasse, eu ficava, eu dizia, fogo, eu estou fiz e não me consideras. Não é? Tipo, era o meu maior bloqueio. Porquê? Porque quando eu era miúda, eu tinha várias situações em que eu fazia tudo para a minha mãe olhar, só que a minha mãe estava muito ocupada nas empresas, nas coisas, e ela não me considerava. Então este bloqueio acompanhou-me a vida toda. Sempre com o meu namorado, eu fazia o jantar, fazia as coisinhas maravilhosas, punha uma mesa com velas, e ele não me reconhecia. Eu ficava logo chateada, mas era tipo, então eu fiz isto tudo e tu não dizes nada, tipo... Tenho certeza que há muitas pessoas nesta live assim, mas eu acho que também é um aspecto muito importante, que é o porquê é que tu fazes. E se tu fazes para ser considerada, tu vais sofrer inevitavelmente. Exatamente. Tu não podes fazer para ser considerada, tu tens que ser considerado antes e só depois fazer por amor. Exatamente. Então, porque a base de tudo, foi isto também que mudou a minha vida, foi eu perceber que tudo o que nós fazemos seres humanos é para amarmos e sermos amados. Não há nada que a gente faça. Eu quero tirar um curso superior, eu quero ser o doutor, eu quero ser não sei o quê, porque eu quero sentir-me amada pelas pessoas. Estás a perceber? Tudo o que nós fazemos é para nos sentirmos amados. E nós às vezes fazemos as coisas de forma errada. Porque é tão fácil tu admitires e dizeres eu quero ser amada, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, eu quero ser considerada, só isso. Não é? Mas não fazeres tipo de propósito e simplesmente fazeres o primeiro em ti, que é o trabalho que nós temos que fazer. E há também, desculpa. Termina. Não, só respondendo à pergunta, a mente fechada vai-se abrir, também há afirmações, há várias coisas que eu estou a dizer que é, nós todos dentro de nós temos o eu superior e o eu inferior, não é? O anjinho e o diabinho, que é, vem o eu, tu tens que alimentar o tal pote da grandeza, que é o teu eu superior, dizer, ok, isto é formatação, eu não quero pensar assim, então como é que eu posso pensar? E tu começas a fazer afirmações. Eu sou um ser único e exclusivo, com dons, com capacidades e tenho que o fazer. Só que não adianta tu quereres dizer se não sentires. Que é isto que as pessoas não percebem. Por isso é que é falso. Tu podes dizer, eu sou capaz, eu vou fazer... Mas o teu coração não sente, não vai acontecer. Passado 5 minutos tu... Né? Concordo. Há uma incongruência. As coisas não estão alinhadas. Não, porque há trabalho que tem que ser feito antes. Próxima pergunta. Diz-me. Tu não sabes quem é esta pessoa, mas pronto, chama-se Diogo, o pessoal que está aí sabe. Ele fez esta questão que foi: qual o maior obstáculo para uma mente sã? Esta é uma pergunta um bocadinho tricky, não é? É, mas eu gosto. Espera aí. Vamos lá. Qual o maior obstáculo para uma mente sã? Só podia vir ele também. Sim, mas também, atenção que uma mente sã... Muitas vezes, por exemplo, eu faço este trabalho há 15 anos. Eu achava que a minha mente já estava muito sã, mas não está. A mente, eu vou-te dizer, o nosso percurso é para o resto da vida. É todos os santos dias para o resto da nossa vida. Este trabalho é feito todos os dias. Eu cheguei a um ponto de me sentir superior. Eu não sou superior a ninguém, mas eu cheguei a um ponto de dizer, já fiz tanto trabalho, não é? Mas não, eu tenho que continuar. Ainda esta semana eu bati tipo numa cena que me mexeu tanto em criança que agora eu fui buscá-la toda e chorei, tipo, saiu a porcaria toda. Eu disse, fogo, como é que é possível tu fazer este trabalho há tanto tempo e ainda teres tanta coisa para resolver? E às vezes eu olho para a minha vida e há pessoas que têm muito pior, mas não podes fazer comparação, porque não há comparação, cada um é singular.
Então o que é que eu sinto? Que nunca a nossa mente é sã. Porque há sempre deturpação, há sempre programação, há sempre... sempre muitas ervas daninhas. Então, claro que tu estás no caminho e é maravilhoso, mas o maior obstáculo é esse, é tu perceberes que ainda tens muito que fazer. Todos nós temos muito que aprender. Então, o que eu sinto neste caminho é que eu me sinto muito mais sã. Eu cada dia me sinto mais sã. O meu coração está muito mais curado porque eu faço este trabalho. Eu agora permito-me sentir, eu permito-me deitar cá para fora, eu permito-me honrar a minha criança, não é? Que está dentro de mim. Então, o que é que eu sinto em relação a isso? É que o maior obstáculo que eu tenho, por exemplo, neste momento é saber, sentir que ainda tenho muito que fazer e sentir que ainda tenho muito para caminhar na minha vida. Ou seja, o caminho é eterno, não para. E eu sinto que há sempre... E a vida é feita de altos e baixos. Ainda há situações que me acontecem que me fazem ir pensar, fogo, como é que é possível eu estar a atrair isto para mim, por exemplo, se eu já estou numa vibração muito mais alta. Mas acontece, porque tudo acontece por um motivo, é o que eu sinto. Então, acho que a nossa mente é sã, mas precisa sempre de continuar a ser. Ou seja, o maior obstáculo é tu saberes que o percurso é muito mais longo que o que nós pensamos. Porque é como tu dizes, não há pausas. Isto não há dietas para a mente. Não há dietas para a mente. Consistência, persistência, disciplina. Disciplina. E é um estilo de vida. E cura, Daniela, cura. A cura é a base de tudo. É cura, porque sem cura nós continuamos a fugir. Sim, olha, por exemplo, eu notei muito. Eu estive na casa durante algum tempo, 2 meses e pouco, se não estou a erro, e antes disso já tinha parado com as formações, porque, pronto, já estávamos em época de Covid, as coisas estavam já condicionadas nesse sentido. Quando eu saí e decidi gravar um programa que é o Pausado, o meu primeiro vídeo foram 25 takes. 25 takes para conseguir fazer o primeiro vídeo. Porquê? Porque eu tinha perdido o hábito de comunicar. E tinha sido durante um curto espaço de tempo, não é? 3, 4 meses. Como eu tinha parado de dar formações, como eu tinha parado de dar consultas e estive mais a viver em ambiente social, eu encravava, ou seja, cada vez que eu começava a falar, ou engasgava-me, ou atropelava, ou perdia o raciocínio. Portanto, as pessoas têm que entender muitas das vezes que não há como parar. Ou seja, porque os resultados vão começar a diminuir. Muitas pessoas procuram por dietas, por comprimidos mágicos que deem resultados rápidos, mas assim que essas dietas desaparecem, ou assim que esses comprimidos perdem o efeito, voltamos à estaca zero e muitas das vezes voltamos ainda pior. E é importante irmos recolhendo estas ervas daninhas constantemente da nossa mente, porque elas existem. E eu sofri de compulsão alimentar. Estás a falar com a pessoa certa, portanto, imagina. Bulimia. Eu sei disso. Mais para a frente vamos falar sobre isso. Okay. Porque eu sofri de compulsão alimentar, portanto, imagina, a minha maior batalha da minha vida é comida. E eu até vou criar um programa, estou a criar um programa sobre isso, porque a comida é brutal, é demais, é um refúgio para muita gente, é um refúgio também. Eu acho que esta aqui tu vais gostar porque é muito a tua onda. Todas são assim, mas como tu tens formação em coaching, que passos devemos... Uma das respostas nós já sabemos porque tu deste, mas que passos devemos tomar quando queremos mudar de vida? Para além da cura, o que é que tu dirias que é necessário ser feito? Excelente pergunta a quem fez, parabéns, excelente pergunta. Pronto, lá está, a cura para mim é o primeiro, sempre, com toda a gente. O segundo é perceber e abraçar o desconforto. Perceber que só no desconforto é que nós crescemos. Por exemplo, eu era a pessoa mais... Eu sou aquela pessoa do sofá com a mantinha. Tipo, não me tirem o meu sofá e a minha mantinha, que é a minha zona de conforto. Tipo, então o que é que eu te quero dizer que é... O que eu percebi na minha vida é que sempre que eu me pus na zona do desconforto, por exemplo, eu odeio treinar. Quem me põe a treinar é matar-me. Eu treino todos os dias. Tipo, eu saio da cama e eu digo, não me apetece treinar, mas vais treinar. Vais treinar porque se tu queres o resultado tens de treinar. Então, o primeiro passo é meter-te na tua zona de desconforto. Aquilo que é mais desconfortável para ti é a primeira coisa que tens que ir fazer. Concordo. Porque é no desconforto que nós crescemos, mas não dá para explicar o quanto. Por exemplo, ter uma conversa difícil com alguém é a conversa que tens que ter. Tens de ter uma conversa difícil com alguém, é isso que tens que fazer. A coisa que tu mais odeias fazer, vai fazer. Por exemplo, tens medo de saltar de um avião, tens que ir fazer. Porque é aqui que nós começamos a perceber que nós somos capazes de lograr
todas as limitações. Então, entrar na zona de primeiro cura, depois abraçar o desconforto. Mas abraçar mesmo, tipo, aquilo que é mais escreve, o que é mais desconfortável para mim. E vamos fazer o que é mais desconfortável para mim. Primeiro passo é esse. E para mim, uma das coisas foi o treino, porque eu odeio treinar. E para mim é matar-me, mas eu vou todos os santos dias. Mas isso também acaba por dar uma boa identidade, que é eu faço até mesmo aquilo que me faz sentir desconfortável. Ou eu sou uma pessoa que não se afasta daquilo que me possa fazer sentir desconfortável. Ou seja, tu tens duas hipóteses. Tu podes mudar a tua ligação para com o treino, ou podes ter essa mesma ligação, mas ainda assim fazeres e não sabotares. E de uma maneira ou de outra tu ganhas na tua identidade. Ponto. Exato. Chorar, por exemplo, para mim é sair do conforto é chorar. Chorar no meio da estrada, parar o carro e chorar foi a coisa mais desconfortável que eu fiz, mas eu tive que fazer. Se eu não fizesse, eu não estava a crescer. Exatamente. Queria só, há bocado esqueci de dizer isto aqui, porque tu estavas a dizer que a cada dia que passa tu tens uma mente cada vez mais sã. Eu não sei se tu já leste os livros do Mark Twain, que é o Está Tudo Fodido e a Arte Útil de Dizer que se foda. Sim. A arte de dizer que não, a arte de saber dizer que não, não é? A arte de saber a arte útil de dizer que se foda. É mesmo assim que se foda, exatamente. É esse. Mas ele tem um pensamento muito interessante que é, à medida que o tempo passa e à medida que nós vamos passando por experiências, nós não estamos cada vez mais certos, estamos cada vez menos errados. Ou seja, ele parte do princípio que nós estamos errados. Ponto assente. E à medida que vamos aprendendo, não vamos ficando mais certos, mas sim vamos ficando menos errados. Olha, eu queria que me falasses, para quem está a ouvir, o pessoal está a adorar, portanto, ainda bem. Tu já lançaste alguns projetos, tu há pouco tempo lançaste as tuas manhãs VIPs, e depois vi outras pessoas a fazerem o mesmo, portanto acho que foste mesmo... Não, e foi um sucesso. Foi, a sério, eu fiquei surpreendida, tipo, uau, o que é que está a acontecer? Foi maravilhoso, foi lindo. E tu tens o Mentes Brilhantes, que é um dos projetos que tu já tens há algum tempo, que está inclusive no teu site, e eu vejo muitas vezes um feedback positivo relativamente ao teu projeto dos Mentes Brilhantes. Fala-nos sobre isso. Então, o Mentes Brilhantes foi um projeto que eu criei com muito carinho e amor, onde eu falo sobre tudo desde do zero, ou seja, da cura, lá está, de todos os passos, do teres que abraçar o desconfortável, do teres que olhar, eu falo sobre todas as emoções positivas e sobre todas as emoções negativas e sobre a importância de nós olharmos para as emoções. Eu dou mesmo exercícios práticos, ou seja, eu consegui fazer uma coisa absolutamente brilhante num preço muito baixo, ou seja, o que é que eu queria? Eu queria que a pessoa começasse a expandir a mente. Por exemplo, o primeiro passo para tu começares a mudar a tua vida é começares a expandir a tua mente. Porque um pensamento grande vai-te trazer uma vida grande. Um pensamento pequeno vai trazer uma vida pequena. Eu até pus um post, não sei se viste, do Arnold Schwarzenegger, onde ele diz, eu sou pobre porque não tenho televisão, porque não tenho nada, mas eu sou rico porque eu tenho um sonho. E quando tu tens um sonho, tu tens a tua mente grande, tu tens a tua mente a pensar grande. Por exemplo, eu lembro-me de ser uma criança muito sonhadora e a minha mãe dizia, ai Diana, para de sonhar, que isso é ridículo, né? Tipo, e eu dizia, não é, tipo, já coaches logo, não é, o meu sonho vai acontecer, tipo, não é? E as pessoas têm a tendência, com medo de falhar, dizer, não, isso não é... Isso é toda ilusão da tua cabeça, isso não é verdade. E uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida, de um livro que eu já li 7 vezes, que é do Napoleon Hill, que se chama Pense e Fique Rico. Eu amo este livro. Sabes que eu já fiz quase os cursos todos do Bob Proctor, eu adoro o Bob Proctor, ele está aqui, tenho todos os meus mentores aqui porque eu amo. E este livro mudou a minha vida, que é, quando o pensamento vem à tua cabeça é porque é suposto acontecer. Então não é ilusão, não é sonho, é verdade. Ele tem que acontecer. Só que nós é que, com a nossa sociedade e deturpação, ai não pode, ai não sei o quê, ai hoje em dia, ai o Covid, ai não sei o quê. Não é nada, é tudo tanga. Porque é que umas pessoas conseguem e outras não? Porque umas pessoas pensam e fazem, e sentem e fazem, e outras pensam e não fazem. Ou seja, vem o pensamento e elas ignoram e deixam. Né? Eu agora até tenho um caderno à porta da casa de banho, que eu quando estou no banho e venho as ideias eu vou escrever, porque só vou-me esquecer. Eu amo o bloco de notas do telemóvel, eu é assim... Um dos meus maiores desafios e que eu tive que mudar isso é que muitas das vezes eu deitava-me na cama à noite e quando eu deito normalmente de barriga para cima porque a tua mente funciona de maneira diferente do que se estiveres para o lado, etc. Mas eu meto-me de barriga para cima ainda para fazer algum tipo de trabalho interno que eu tenha que fazer antes de ir dormir. E normalmente quando me deito de lado, que é quando começa a adormecer, começam a vir determinadas ideias mais criativas, por assim dizer. Então,
eu já perdi tantas ideias porque eu repetia as ideias na minha cabeça do género, eu amanhã vou-me lembrar, eu amanhã vou-me lembrar. E depois há uma frustração, porque tu sabes que perdeste uma ideia importante e nem te recordas de qual é que é. Então, hoje em dia, eu faço este esforço, que é mesmo se eu estiver cheio de sono, se me surgir uma boa ideia, seja para um vídeo, seja para um workshop, seja para o que quer que seja, eu agarro no telemóvel com muito esforço e escrevo, ou então gravo, mesmo de voz. Que é exatamente para não perder isso, porque nós temos momentos inspiradores e nós não deveríamos deixar essas ideias a perder. E não é por acaso, elas vêm à tua mente por um motivo, Daniela. Então nós temos que estar atentos. O problema do ser humano é que ele habituou-se a estar tão desconectado que ele não está atento. Então quando vêm estas ideias brilhantes, eu comecei o meu Fora da Box, que é o programa que eu tenho gratuito, o que tu conheces, e eu disse, todos nós seres humanos já tivemos uma ideia multimilionária. Todos nós. Só que nós não damos a devida atenção. Então, quando nós não estamos atentos, foi por isso que eu criei Mentes Brilhantes. Porque o Mentes Brilhantes é tu começares a pôr a tua mente no mindset correto para tu conseguires chegar ao resultado. E aliás, eu tenho a estratégia toda que nós aprendemos e que eu dou aos meus alunos nos cursos de coaching, que é, ok, queres chegar a este resultado, tens que seguir esta estratégia. Mas, isto também está dentro de Mentes Brilhantes, mas também é preciso a cura, porque senão vai haver o bloqueio, não é? Como eu tinha aquele bloqueio, os meus pais são empresários falhados, porque é que eu vou ser uma empresária de sucesso, não é? Se os meus pais não conseguiram, porque é que eu vou conseguir, não é? Porque que se a outra pessoa não consegue, eu vou conseguir? Esta é a grande diferença. E eu vou alimentar o meu pote de grandeza. Eu vou dizer, eu vou conseguir porque eu tenho os recursos. Mas se tu não tiveres esta autoconfiança, o mindset correto, tu vais estar sempre a deixar que estes pensamentos negativos te puxem para baixo. E é por isso que as pessoas querem ter resultados e não têm. Percebes? Porque elas são dominadas pelo eu inferior. Eu acredito que a atitude é mais importante que os recursos, porque a nível de atitude, quando tu queres mesmo, quando tens fome, quando tens sede, quando aquilo é verdadeiramente importante para ti, tu arranjas uma maneira de o fazer. Eu recordo que há muitos anos atrás, quando eu gravava música, na altura nós tínhamos um microfone, se calhar o equivalente a 20 euros hoje em dia, tínhamos um computador que não tinha mais do que 10 GB de memória e nós gravávamos música praticamente todos os dias. Eu dizia, eu tenho que ter um estúdio, eu tenho que ter um estúdio, eu tenho que ter um estúdio. Bem, foi um investimento de 5 mil euros em todo o material, uma estrutura, uma garagem, isso tudo para fazer um estúdio. A nível de produção... Não sabia que tinhas sido músico, giro. Foi. A nível de produção baixei drasticamente, ou seja, de repente eu tinha as condições perfeitas e produzia ainda muito menos, porque não tinha a mesma fome, não tinha o mesmo entusiasmo. Eu muitas das vezes também tento explicar isto aqui às pessoas, que as condições perfeitas não são o sítio onde se começa, mas sim o sítio onde se acaba. Porque toda a gente já quer começar com as condições perfeitas. As pessoas inscrevem-se no ginásio, têm que encontrar já o melhor outfit, a melhor garrafinha de água e depois não metem lá os pés. As pessoas querem se tornar mais inteligentes, compram 10 livros de uma vez, ficam lá no canto. E não leem ou não fazem nada. Porque não há atitude. Ou seja, os recursos estão lá. Muitas das vezes não falta dinheiro, ou não faltam os livros, ou não falta o material, mas falta a atitude. Então, a pessoa tem que ter uma força muito maior em vez de tentar procurar estas motivações externas, que podem dar alguma ajuda, sem dúvida alguma, mas não são um pilar fundamental. Sem dúvida. Então, tens a Mentes Brilhantes, que é todo um programa... Sim, que é basicamente o início. Eu costumo dizer que o sucesso tem várias escadinhas e o Mentes Brilhantes é a primeira escada para as pessoas começarem realmente a abrir a mente. E, para teres uma ideia, eu tenho pessoas que passaram de ganhar 400 euros para 4 mil. Porque há uma das coisas que eu ensino e que as pessoas fazem, que é, nós seres humanos não temos que ter uma fonte de rendimento, nós temos que ter várias. Exatamente. Nós devemos ter uma, nós podemos ter várias. E nós somos seres capazes de criar muito mais, não é? Porquê é que uns conseguem e outros não conseguem? Porque o mindset não está alinhado com aquilo que tem que estar, percebes? E as pessoas não acreditam nelas. A primeira coisa que destrói tudo na tua vida é tu não acreditas em ti. Porquê que tu não acreditas em ti? Isto é que é a base. Porquê? Toca a ir outra vez, não é? Porque eu dou sempre o meu exemplo, porque as pessoas adoram que eu dê os meus exemplos para elas conseguirem buscar os delas. Que é, porque eu não sou merecedora, porque eu não sou suficiente, porque a criança não se sentiu merecedora e suficiente. Então, primeiro de tudo é tu acreditares em ti. E tu, para acreditares em ti, tens que estar disposto a fazer o trabalho que é preciso. E produzir resultados. Esses resultados vão-te dar... não é? Vão-te dar a prova de que afinal tu és capaz de alimentar-te desses resultados. Eu acho que muitas pessoas também não o fazem porque a sociedade em que nós vivemos hoje em dia é do género. Tu tens um defeito, verbalizas esse defeito perto dos teus amigos, eles concordam contigo. Eu sou um bocadinho teimosa. Realmente és um bocadinho teimosa às vezes. De repente tu dizes assim, eu hoje sinto-me bonita e as pessoas chamam-te convencida. Ou seja, quando tu apresentas os teus defeitos, as pessoas validam os teus defeitos. Quando tu apresentas as tuas qualidades, as pessoas fazem-te sentir mal por tu as verbalizares ou por tu as reconheceres. Então, quantas pessoas, toda a gente tem vitórias e pequenas vitórias que não as validam
ou porque ainda não é grande vitória, ou porque foram educadas de que isto aqui ainda não é suficiente. Então, eu às vezes faço este trabalho com as pessoas que é, mas eu nunca atingi nada na minha vida. E nós voltamos atrás e vamos ver todas as coisas que a pessoa já afinal atingiu, mas que atingiram não muito. validou. Exatamente, e os teus resultados dão-te a prova de que afinal tu és capaz. O Fora da Box é um programa diferente, que é um programa gratuito, não é que tu tens, que tu É para as ofereces... pessoas serem fora da caixa, precisamente. Exato. Porque a caixa, as caixinhas que nós criamos, as construções mentais é que destroem a nossa vida. Porque não é verdade. Nós somos seres... Olha, o Bob Proctor diz uma coisa que eu amo, que é nós somos seres espirituais com um DNA perfeito. Nós é que depois construímos estas caixinhas, nós temos um DNA perfeito. Tu, para poder estar aqui comigo hoje, nós vencemos um trilhão de seres para podermos estar aqui hoje. Então, ganhamos a corrida, é o que eu digo, ganhamos a corrida. Exatamente, nós ganhamos a corrida. Então, e as pessoas veem este mundo e não se sentem especiais. Tu já és especial porque estás aqui. Então, se não honras isso, nunca vais ter o retorno. Tu tens que honrar o facto de estás aqui. E a partir daí foi isso que eu percebi. Eu agora, tudo o que me acontece, eu digo, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar isto? Porque eu percebi que o meu propósito de vida é conseguir trazer alegria, trazer empoderamento a todas as pessoas que passam no meu caminho. Então, se isto porquê? Porque eu senti e as pessoas que me trouxeram na minha vida mudaram a minha vida. Então eu sinto que cabe-me a mim fazer o mesmo pelos outros. E quando eu percebi isto, quando o Bob Proctor explicou isto mesmo a fundo, ele disse, nós somos seres com DNA perfeito. Nós é que depois construímos as porcarias todas na nossa cabeça que eu não sei o quê, que não sei... porque eu venho de pais pobres, porque eu venho de pais deturpados, porque eu venho de não sei o quê, porque eu venho... Não é nada verdade isso. A única verdade é que nós temos 6 faculdades mentais que os animais não têm, não é? Então, se nós viemos com elas, nós temos que as usar, que é a memória, a criatividade, tudo isto. Se nós não usamos, que é uma das coisas que eu também falo momentos brilhantes e no Fora da Box e no Great Minds, que é a mentoria que eu tenho, que é, se nós temos 6 faculdades mentais, nós temos que as usar. Por isso é que nós viemos com elas. E nós, seres humanos, passamos a vida a não usar porque estamos nas redes sociais, no Netflix, na televisão, em vez de estarmos a usar as nossas faculdades mentais, percebe? É um desperdício. Chega a ser um desperdício. Exatamente. Depois, mas porquê que eu não sou feliz? Eu pergunto, o que é que está a fazer para ser feliz? Ou eu digo, descreva-me o seu dia a nível de rotinas e hábitos. E tu encontras ali mais do que às vezes 5 horas de desperdício total. Total. E de potencial absolutamente incrível. Não há problema nenhum em as pessoas verem uma série na Netflix ou jogarem um jogo, desde que estejam a produzir resultados. No outro dia estava a ver o Gary Vee e eu adoro este vídeo dele. Adoro também. Eu sou como ele, sabes que eu trato toda a gente por tu, eu não trato ninguém por você, trato toda a gente por tu. Não há só não és tão asneirenta quanto eu. E ele tem os fones nos ouvidos, que ele está numa chamada e está a ser gravado nessa chamada e estão-lhe a perguntar quanto tempo é que ele dorme. E ele diz 6, 7, 8 horas. Ele diz dormir é importante. E depois ele diz assim, não é quanto tempo tu dormes, é o que é que tu fazes quando estás acordado. Portanto, as pessoas estão na liberdade de ter os passatempos, os hobbies delas, mas já produziram os vossos resultados diários? Ou estão a ocupar o vosso tempo com isso aí? Eu acho que no fundo é isso. Olha, tu tens um exercício interessante para as pessoas fazerem, não é? Tenho muito giro, muito giro, muito giro. Então, um exercício que eu vou dar é preciso papel e caneta. Tem que ir buscar um papel e uma caneta. Tem papel e caneta? É preciso um papel e uma caneta. Vão buscar. Se não têm, usem o telemóvel. Também podem usar as notas, não é? As pessoas gostam mais de usar a parte digital. E vamos fazer um exercício muito giro e depois vocês vão nos dar o feedback que é tão engraçado. Eu ouvia-vos toda a noite, não me enchia, um live fantástico, obrigada. Meu Deus, vocês são incríveis. Tu não estás a perceber, eu estou louca, as pessoas estão a dizer que estão a amar. Isto é só para Então, o nosso exercício hoje vai ser com 3 coisas que vocês vão começar a ter percepção de muita coisa que se calhar até agora não tinham. Então é muito giro vocês conseguirem ir buscar a verdade atrás deste exercício, que é um exercício muito simples, muito básico, mas que vos vai ajudar se calhar a ter consciência de alguma coisa. Então, primeiro eu quero que vocês nos digam qual é o vosso animal preferido e 3 características que vos fazem gostar deste animal. Escrevam aí qual é o vosso animal preferido e 3 características pela qual vocês gostam deste animal. Enquanto eles fazem isso, sabes que... Sim, temos que ir falando. Eu faço sempre esta pergunta às pessoas, normalmente quando eu as conheço, que é, se tu fosse um animal, qual animal é que serias? E faço exatamente quando... Eu já sei o meu. Sabes onde é que eu Qual é o teu? O meu é um camaleão.
Eu aprendi Porquê? isto porque o camaleão tem a capacidade de mudar de cor, ou seja, de se adaptar em diferentes contextos. Eu sinto que há muita gente que muda de animal, consoante o contexto em que está. Sim, sim. Eu Eu nunca prefiro só mudei, o meu apenas mudar animal de sempre foi o cor. mesmo. Qual é o teu? O meu é o golfinho. O golfinho. Ok, pronto. E dá para fazer uma avaliação a partir daí. Portanto, Então, temos o três animal. características do camaleão, Daniel. Olha, Três sinceramente, características que tu amas no camaleão. Primeira, disseste que era o facto de mudar de cor. ok, mudar de cor e mudar de... Sim. Sim, mudar de cor e gosto do facto de ele estar num ambiente de natureza, portanto isso é uma coisa que eu me identifico e gosto muito Ai, da tranquilidade que o camaleão transmite, pá, porque é uma paz de sossego e ainda assim consegue comer e consegue os seus objetivos todos e vai na tranquilidade. Estás a ver como este exercício é Ah, super mas tu não vais fazer porreiro? este exercício, que eu já sei onde é que isto vai. Eu não vou dizer ainda, não vou dizer Pronto. ainda. Olha, estás a ver os animais, vocês estão a escrever golfinho como eu, que lindo! É amoroso, amigável e inofensivo, adoro. Muito bem. Leão, garra, beleza e poder. Vamos dar Gato, aqui rei. atenção ao pessoal. Não vá. Qual é a próxima Vamos parte? lá. Gato porquê? Paula, gato porquê? Gato porquê? A maior parte das pessoas tem... Mas escrevam as três características. Fiel, carinhoso, fofinho. Boa. Lontra, lontra nunca tinha visto. Também não. Nunca ninguém escolheu lontra. Também não. Temos águia, Cão, liberdade de fiel, fazer amigo. Mas faltam três, não se esqueçam. Três características. Passamos à próxima ou vamos deixar mais um bocadinho ou dizemos já o que é que isto quer dizer? Como é que tu estás habituada a gerir este exercício? Dizes logo ou dizes Não, no final? eu prefiro não dizer nada para já e só digo no fim. Então pronto, vamos até ao fim. Mas, Já tens mas a algo? sério, vocês têm que apontar, que é para vocês saberem. Atenção que sem papel e caneta vocês depois não vão conseguir perceber este exercício. Podemos Já temos avançar? algo? Gato? Sim, embora. Sabes que eles têm sempre um Meio delay fim. daquilo que está a acontecer connosco. Portanto, ainda a gente vai começar a falar sobre este assunto, já outro assunto, já eles ainda vão estar a escrever. Ainda não está a escrever, ok. Então, segundo é, qual é a peça de roupa? Diz-me tu, Daniel, qual é a tua peça de roupa preferida? Colete. Colete. Três características do porquê que gostas do colete. O que é que te faz sentir? Olha, dá para pôr o relógio de bolso. Então tem espaço. Ele fica mais de Ai, fora. adoro. Deixa-me pensar então. Vá, ok. Colete. Colete. Pá, gosto do colete em primeiro lugar porque está muito associado ao mentalismo. Ponto assento. Ok? Portanto, transmite muito essa imagem. Intelectualidade e mentalismo, sim, adoro. Sim. Ai, meu Deus, sem dúvida. Pronto. Engraçado. Gosto Nós somos também. muito parecidos, Daniel, que engraçado. Pois tu também usas muito camisas, por exemplo, vejo blazers e coisinhas essas. Eu amo Gosto coletes. também, gosto do colete porque também cria algum mistério, ou seja, qualquer peça de roupa que tu utilizes para cobrir o teu corpo acaba por criar algum mistério. E por último, Vestido sensual, prático e cómodo. Aí quando souberes a resposta, o que é que isto quer dizer? Quando vocês souberem o que isto quer dizer, oh my god! opa, mas por último é mesmo porque dá para pendurar o relógio Não, de já bolso tens três, já tens três. Pronto, Tens então pronto, está espaço, feito, mentalismo está feito. e mistério. Está feito. Não estás a perceber quando souberes o que é que isto quer dizer. E as pessoas quando souberem o que é que isto quer dizer, esta parte da peça de roupa, não se esqueçam de apontar, muito importante, que é para depois vocês poderem associar ao que eu vos vou dizer qual é a resposta do quê. Pronto, então, no caso do Daniel, tu és o camaleão, eu é o golfinho. Porquê? Porque é meigo, carinhoso e inteligente. Ok? A minha peça de roupa é casacão. Eu gosto daqueles casacões, sabes, compridos, fortes. Porquê? Porque eles fazem-me sentir protegida, portanto, mais quente, seja aconchegada. Lá está, eu gosto muito do conforto. Para mim, para sair da zona de conforto, vou-te dizer, é o conforto. Mais, porque é que eu gosto deste casaco? Eu já fiz isto há muitos anos, já não faço há muito tempo. Pode ser que tenhas Mas uma eu resposta lembro-me que foi- diferente, continuas a gostar do mesmo, mas por motivos diferentes. Pronto, então vamos lá. E porque é elegante, exatamente. Pronto, e também é mentalista, lá está, aquela parte de ser intelectual. Intelectual. Exatamente.
Pronto. Então, a próxima pergunta é, e atenção a esta, que é, como é que vocês gostam da forma da água? Se gostam forte, se gostam serena, se gostam de uma cascata. Tentem dar um exemplo de como é que vocês gostam de água. No meu caso, por exemplo, eu gosto do mar sereno. A coisa que eu mais amo é ver um mar muito sereno. Tipo aquelas ondinhas muito pequeninas, estão a ver? Aquela coisa muito soft. E 3 características do porquê que vocês gostam da água assim. Como é que tu gostas da... Eu gosto da água serena porque eu gosto... adoro o relaxamento que me traz-me relaxamento, não é? Traz-me tranquilidade e faz-me sentir relaxada, tranquila. Temos muitos serenos. Faz-me sentir que pertenço a algo, não é? Faz-me pertencer. Pronto, é isso. A água. Como é que tu gostas da água? Olha, uma eu forma gosto de água. com ondas. Escolhe. Eu gosto com ondas. Não muito fortes, mas com ondas. Ok. Que dê para fazer body surf. Está a ver? Que dê para fazer body surf. Mas gostas agitado ou médio, não é? Tu gostas médio, Médio, é isso? sim. É equilibrado. 3 características do porquê que gostas da água assim. Da forma da água assim. Gosto da ideia de haver movimento na água. Ai, adoro. Tu estás a rir porque é que eu já sei o resultado e vocês não. Eu também já sei o resultado, mas ainda assim a minha cabeça não está a ir para aí. Não sabes exatamente. Qual, sim. Mas a minha cabeça continua a ir para o lado inocente da coisa. Sim. Então, porque me recorda que é preciso ter respeito, neste caso pelo mar em específico. Oh, yes. E porque através das ondas levam-me sempre a algum lado. Uau! Destino. Pode ser. Dá vontade de rir porque eu sei os resultados. Quer dizer, sabes mais ou menos, mas... Pronto, no meu caso, eu gosto de sereno, já disse, pronto, tudo tranquilo, muito bem. Então, estão prontos para a resposta? Para as respostas das 3? Gosto do mar com o Daniel, boa. Lago calmo, como eu, vasto, relaxante, espetacular. Águas ondantes, que giro. Ai meu Deus, é só corações, que lindo. Cascata, calmo. Tens aqui muito pessoal como tu, mar calmo, sereno, tranquilo e paz. Muito mesmo. Leveza, tranquila e alinhada. Eu acho também muita gente anda a precisar desse tipo de mar hoje em dia. Pois é. Porque o mundo está tão agitado que depois as pessoas procuram, sem dúvida, irem buscar um bocado aí, sim. Mas o problema, lá, que é o que eu digo sempre às pessoas, não adianta nada tu quereres fazer se não fizeres, não é? Tem que se fazer. Tem que se chegar ao final do dia e dizer eu fiz. Porque o que eu sinto, sabes o que é que eu sinto muito na humanidade? É que toda a gente quer tudo, mas poucas são as pessoas que fazem. E se tu não fizeres, não vem o resultado. O Gary Vee diz muito isso, que a nossa boca está muito à frente das nossas ações. Se as pessoas falassem muito mais... Exatamente. O problema é que tem que se fazer. Às vezes eu não me apetece, mas eu digo sempre, se eu não fizer, depois o dia não vai correr igual, não é? Se eu não fizer, depois as coisas não vão... E é verdade, se alguma vez tiver alguma situação, por exemplo, ainda no outro dia tive uma reunião com a Segurança Social às 8h30 da manhã, já não consegui fazer as minhas rotinas tão bem como... Já o meu dia não foi igual. Não dá para te explicar, é incrível. Mas eu percebo que eu também sofro do mesmo mal. Quando eu saí da casa, eu perdi, entretanto, já uns 8 quilos desde que saí. Porque, de repente, os meus rituais e as minhas rotinas foram retiradas. Porque eu tinha que estar em todo o sítio e mais algum. E isso levou-me a sentir-me extremamente ansioso e extremamente mal e a querer voltar rapidamente às minhas rotinas, aos meus hábitos de sono e isso tudo, porque fiquei sem essa parte minha que me ajuda a produzir resultados. Exatamente. Então vamos a isto. Resultados. Vamos lá? Bora. Então, meninos, ouçam bem que isto é muito giro. A primeira coisa que vocês escolheram que foi o animal, e as 3 características do animal é a vossa verdadeira essência. Ou seja, o Daniel escolheu o camaleão porque o Daniel é tranquilo, o Daniel gosta de estar em conexão com a natureza e o Daniel gosta de mudar, gosta de estar em constante mudança. Então, a verdadeira essência do Daniel não é as máscaras, nem as personas, nem a verdadeira essência do Daniel gosta muito de tranquilidade, gosta muito de estar com a natureza e gosta muito de mudar
de coisas no dia a dia, de fazer coisas diferentes, de experimentar, de mudar, pronto. Eu não. Eu, quando vem a mudança, pronto, tem que ser porque é, mas eu já faço resistência. Eu aborreço-me com tudo aquilo que é fixo. Eu também, eu também, a minha mente precisa de estímulo, completamente, tem que estar sempre a ser estimulada, mas quando eu tenho resistência à mudança. Então digam-me, que tal? Que tal? Que bem que escolhi a preguiça. Muito... Então, esta é a vossa verdadeira essência. Atenção, digam-me o que é que vos deu. Gostaram? O que vocês escolheram, as 3 características que vocês escolheram no animal é aquilo que está associado à vossa verdadeira essência. A segunda, que é a peça de roupa, e esta é muito gira, é a forma como os outros vos veem. Okay. O que é que vocês disseram? Então, o Daniel disse, gosta de espaço. As pessoas veem que o Daniel gosta do espaço dele. Espetacular. As pessoas veem que o Daniel é mental, ele gosta de mentalismo, gosta de coisas relacionadas à mente. E as pessoas acham o Daniel misterioso. Já estavas a rir, ok, é justo. É que eu já me estava a rir, claro, porque tu és misterioso, é verdade. Então, pronto, é giro porque nós vemos assim. O que é que me deu a mim? Eu já não me lembro. Foi o casaco. Eu sou protetora, completamente. Protegida, gosto de sentir protegida, faço tudo para ter proteção, sim, sou muito, que é uma das coisas que eu tenho que sair da minha zona de conforto, que é para sair da proteção. Sou acolhedora, exatamente. As pessoas veem como uma pessoa protetora, porque eu protegi muito os meus irmãos e a minha família, ou seja, eu sou muito, mesmo com os meus amigos, eu estou sempre, vocês estão bem, como é que estão? Ou seja, eu tenho este instinto muito maternal e paternal. Gosto de... Então, as pessoas veem-me como elegante e lá está, intelectual e elegante, sim. Por causa do casaco, estás a ver? É tão incrível. Faz sentido. Está a dizer que encaixou muito bem. Toda a gente que eu faço bate certo. Estás a ver? Que espetacular. E agora a terceira, que é tão engraçada. Adivinha lá, alguém sabe? A terceira é muito. A terceira é a mais engraçada delas todas. Top feminina, sexual e livre. Uau, Carol! Boa. Que mulher interessante. Top sexual, muito bom, muito bom. Então, é a forma como as pessoas vos veem, está bem? Aquilo que vocês puseram é a forma como as pessoas vos veem. A Elsa, beijinho! Então, a próxima, muito importante, que é a forma como vocês escolheram a água. Estava a cara, estava. É a forma como vocês se gostam de relacionar intimamente. Intimamente. Então o Daniel gosta de movimento. A live vai descer. Agora vai ser para descer. Faz sentido. Boa. Como vocês gostam de relacionar intimamente e sexualmente, mas mais no vosso íntimo, com outra pessoa. O Daniel gosta de respeito na sua parte íntima. Que giro! E gosta de... O que é que diz aqui? Destino, chegar a algum lado. Bem, se a minha mulher tiver aí amor... Isso é importante, que gosto de chegar a algum lado. Ai, que engraçado. E a Diana, gosta de relaxante, gosta de tranquilidade, muito tranquilo. E por favor, se divertir com isto, claro. Não, eu fiz isto com a minha família e a minha irmã dizia que gostava do mar muito profundo, muito profundo. Foi muito engraçado. Então toda a minha família começou-se a rir, ninguém conseguia acreditar. E o namorado virou-se, é verdade. Ainda confirma, maravilhoso. Isto é tão engraçado, porque quando dás por ela, tu fazes este exercício, façam este exercício em casa, com os vossos amigos, com os famílias. Olha, isto é giro para fazeres com um grupo de amigos, né? Tu dizes de forma secreta e só no fim é que dás isto é super engraçado para fazermos com a família, com amigos, para criares um momento engraçado, porque esta parte do mar, toda a gente diz que dá certo. Muito interessante, Diana. Ver no fundo do mar a tranquilidade e segurança. Opa, espetacular. Adorei, que bom. Espero que tenham gostado do exercício. Que agora temos uma pergunta, né? A minha única pergunta deste live. É verdade, sim. Que eu quero fazer. Que eu acho que vai trazer muita... Porque uma das coisas que eu sinto é que eu hoje estou onde estou graças aos meus mentores, graças aos meus inspiradores. Eu tenho um quadro de inspiração gigantesco de pessoas que me inspiram.
porque foram elas que me fizeram chegar até onde eu estou hoje. Foram elas que me fizeram sair da formatação, da mente formatada que eu tinha pela sociedade, pela minha família, por toda a gente, e sair fora da box, sair fora da caixa. Foi por isso que eu queria fora da box, porque se nós não sairmos fora da caixa, nós não vamos conseguir evoluir a outro patamar. Não é possível. Por exemplo, uma das pessoas que eu tenho ali, que é a Marilyn Monroe, porquê é que eu escolhi este ser humano? Para ela me mostrar que mesmo que um dia eu chegue à fama, mesmo que um dia eu chegue ao topo, eu tenho sempre que respeitar a coisa mais importante da minha vida, que são, porque ela suicidou-se, um ser humano lindo, maravilhoso, na fama, no auge de tudo, e suicida-se porquê? Porque as pessoas, não importa tudo o que têm externamente e materialmente, se depois por dentro estão vazias, que era o que tu e eu sentíamos no passado. Sim. Né? Ou seja, às vezes as pessoas dizem, tens tantas pessoas importantes e para que é que tens aí a Mary? Porque ela veio-me mostrar, Diana, mesmo que um dia subas, mesmo que um dia chegues a um patamar muito alto, lembra-te sempre de quem tens que cuidar dentro de ti, da essência, da verdadeira essência, não é? Por exemplo, é um dos exemplos que eu dou muito às pessoas, porque eu tenho muitas pessoas inspiradoras e as pessoas acham que ela não se enquadra aqui, no meu quadro, não é? Porque eu tenho o Einstein, eu tenho o Gandhi, tenho a mim, que eu sou a minha maior guru, obviamente. Aí está. Dalai Lama. O Bob Proctor, o Buda, o Gandhi, que são pessoas que é uma das coisas que eu também digo muito, que ajuda muitas pessoas, que é, eu estudo estas filosofias destas pessoas todas, mas a minha sou eu que a crio. Exatamente. Percebes? Porque eu adoro o Buda, eu adoro a teoria, eu adoro as coisas todas, mas eu não sigo ninguém, nem religião nenhuma, porque eu sigo a minha. Eu criei a minha própria. Percebes? Que é, tu tens que ser fidedigno àquilo que tu sentes. E nós somos seres únicos e singulares. Então, cada um cria a sua... E o que eu sinto, e é o que eu digo aos meus alunos sempre, vocês têm que criar a vossa filosofia de vida. Porque a vossa filosofia de vida é aquela que está de acordo com vocês. E eu inspiro-me em muitas. Estás a perceber? Porque as filosofias deles ensinaram-me muito. Mas a minha é aquela que eu crio para mim e que é de acordo com a minha verdadeira essência, percebes? Que é isso que é lindo. Pronto, e a pergunta, já acho que já toda a gente fez o exercício, Já. é quais são as 3 mentes mais brilhantes que nos queres falar hoje e porquê que para ti são mentes brilhantes? É muito difícil para mim escolher 3, porque tal e qual como tu, eu tenho uma... Oh my God, eu tenho uma panóplia também delas. Mas olha, das pessoas que mais me inspiraram foi Darren Brown, que é um mentalista britânico, porque... Conhece o Darren? Pronto. Para quem não conhece, o Darren é um mestre da psicologia humana. Ele tem um livro que eu adoro. É o Happiness, foi um dos últimos. Happiness, eu tenho esse aqui. Ele tem mais. Acho que é capaz de ser. Ele tem muitos, sim, ele tem muitos, eu adoro. Sim. Ele é um mestre da psicologia humana e é um mestre da manipulação. Ele consegue levar qualquer pessoa a fazer o que quer que seja. E eu acho que uma das grandes lições... Persuasão, Persuasão, acima de tudo. Que é uma coisa que tu tens, eu também tenho, que é maravilhosa. As pessoas pensam que a persuasão é má, mas não é. A persuasão é inspirar a outra pessoa a fazer uma coisa maravilhosa. Claro. Boa. A finalidade, exatamente, é definir o teu bom carácter ou mau carácter. Mas uma das coisas que me tornou muito consciente foi, não importa a tua personalidade, não importa a tua essência, não importa o teu passado, tu continuas a ser um ser humano e operas exatamente através do mesmo sistema que é um cérebro. Ponto. Se eu souber que botões carregar, eu vou conseguir aquele resultado. E isso ajudou-me imenso nas minhas consultas, porque nas consultas toda a gente traz uma narrativa diferente, uma história diferente de porque é que se sente como se sente. Alguns têm personalidades mais fechadas, outras mais abertas, mas eu olho para aquela pessoa e percebo que, acima de tudo, continua a ser um cérebro humano. Portanto, funciona da mesma maneira, opera da mesma maneira e também me deu a ideia de que não importa quem tu és, continuas a ser suscetível a qualquer tipo de manipulação. E que aqueles que dizem que na minha mente ninguém mexe ou a mim essas coisas não me acontecem são os primeiros a sofrer. Portanto, o Darren Brown para mim é uma inspiração em vários aspectos. Há 2 anos atrás concretizei o sonho de vida que foi ir vê-lo ao vivo. E agora quero ir ver ao vivo. Ai, que bom! Foi brutal. Segunda pessoa, eu não sei dizer o último nome dele, mas é o Igor Lidlowski, que é uma coisa assim qualquer. Ai, já sei quem é! Que é aquele que tem fundador. Tem aquele cabelo e os óculos. O Igor, eu sigo no Instagram. Lidlowski, uma coisa assim. Ele é o fundador da Hypnosis Training Academy. E eu tirei curso online dele e eu aprendi muito acerca de comunicação e de hipnose e psicologia com ele. Eu gosto imenso dele. Eu não acredito, eu estou inscrita para ir ao evento dele, eu quero ir à Alemanha vê-lo. Oh, pois, ele faz muitos cursos na Alemanha. Pá, eu quero ir ao curso dele. Ele vive em Palma de Maiorca. Sim, eu quero ir ao de hipnose conversacional mesmo. É um programa que ele tem só de hipnose conversacional.
Pá, super acessível, imagina. Mas porquê que tu gostas? Porquê? Mas porquê que para ti ele é uma mente brilhante? Olha, ele tem um entendimento acerca do subconsciente que eu nunca vi ninguém ter. Ele segue muito o trabalho de Milton Erickson, mas eu percebo que ele já atingiu um Já outro chegou à patamar. iluminação. Aquele homem é um mestre não só da comunicação, mas de identificação do problema da pessoa. Pá, eu gosto muito da forma como ele comunica, gosto muito da tranquilidade dele, gosto, epá, acho que ele faz um trabalho brilhante e a forma como ele conduz as formações. Eu aprendi muito a dar formações com ele. Com ele. E tu olhas para ele e derretes, porque ele é mesmo um amor. É tipo, ele é lindo. Um excelente comunicador. Pá, tu ficas cativada. E uma das coisas que ele faz, que eu adoro, é ele está a conversar para a turma inteira e de repente faz isto. E continua. Ele para pensar, que é uma coisa que poucos nós fazemos. Ele para literalmente para pensar e só depois é que diz brutal. E por último, aqui eu tenho este conflito, não é? Mas porque só posso escolher 3, eu vou obviamente para o Tony Robbins. Vou porque aquele homem ensinou-me muito. Primeiro, ele é brutal a identificar problemas. Ponto assente. Tu chegas lá e dizes que tens problemas de dieta e ele diz que o teu problema é com o teu pai. Ponto assente. Mas no sentido que ele explora, obviamente, ele sabe conduzir muito bem as pessoas através de perguntas. Segundo, o Tony Robbins foi mais uma pessoa que mostrou que tu não precisas de uma licenciatura ou não precisas de um mestrado para ajudar outras pessoas. Completamente. Verdade seja dita, a saúde mental é uma responsabilidade de toda a gente. Pais, mães, filhos, primos, amigos. Portanto, toda a gente tem um papel importante a desempenhar. Pá, e é um homem que me inspira a nível de história de vida. Eu não sei se tu sabes esta história, mas provavelmente sabes. Não, eu sei a história toda, eu sou aluna de Tony Robbins, eu amo Tony Robbins. Pá, a cena da PNL, dele ir para a porta do Grindr durante dias e dias seguidos, porque na altura o Grindr só formava médicos e psiquiatras e psicólogos com programação neurolinguística e ele existiu e persistiu. E ele é a pessoa que mais ajudou pessoas no mundo, mais de 50 milhões. O gajo continua com uma energia brutal aos 60 e tal anos. Meu Deus. Esquece. Lindo. Eu ainda quero ir a um evento. E vem de uma mãe alcoólica, estás a ver? Filho de pais, não interessa. Padrastos. Mãe alcoólica, padrastos horrível, tipo, vida horrível, tipo, empregado de limpeza, tipo, eu amo, eu já li os livros todos dele, eu fiz os programas, aliás, os primeiros programas que eu fiz há 15 anos atrás foram dele. Eu sério? amei, tipo, eu sigo o Tony Robbins, é um dos, agora eu tenho ido para outro género de profundidade, estás a perceber? Sim. Tenho ido para outro, e aí vêm as minhas mentes brilhantes, eu vou-te falar delas também. Porque eu sinto que eu sempre, nos primeiros anos que eu comecei o desenvolvimento humano, eu só ia para a mente. Eu ia para pessoas que faziam trabalhar a mente, estás a ver muito. E agora estou a ir muito mais para as pessoas que trabalham a parte espiritual e a parte mais até universal, não é? Porque o que eu sinto é que nós, seres humanos, somos seres eletromagnéticos a viver num campo magnético. E este campo magnético traz-nos tudo o que nós queremos. Ou seja, eu estou a estudar a lei de atração há muitos anos. E temos tudo aqui, Daniel, nós temos tudo aquilo que nós queremos, nós não atraímos para nós aquilo que queremos, nós atraímos aquilo que somos. Exatamente. Então se nós atraímos aquilo que somos, nós primeiro temos que ir descobrir a nossa verdadeira essência, estás a perceber? Então eu agora... Quantas mulheres que eu ouço dizer, eu não consigo perceber porque é que eu continuo a atrair este tipo de padrão de homens para mim. E eu pergunto, o quanto é que te valorizas, o quanto amor próprio é que tu tens, o quanto é que tu fazes por ti, e ou é zero ou muito pouco. Então, tu não atrás aquilo que tu queres, porque na verdade tu queres um príncipe encantado. Mas quem é que és tu? Quando tu és uma pessoa que valoriza, que se ama a si própria, que investe em si, tu não toleras uma quantidade de barbaridades que por vezes acontecem. Quem são as tuas 3 pessoas neste momento? Sim, deixa-me só dizer uma coisa para terminar, já te digo, que é muito rápido. Quando eu digo que tu não atrás aquilo que tu queres, porque o que é que acontece? Muita gente diz, eu agora vou fazer rotinas matinais, porque é para encontrar uma pessoa que seja como eu. Não dá se tu não sentires. Se tu entras num sistema mecânico que é, ok, eu escrevo a gratidão, ok, eu faço, eu vou fazer tudo, visualização, eu vou visualizar a minha vida como eu quero que ela seja. Não adianta, se tu não sentires, o magnetismo é o coração. Então, não vais conseguir atrair, porque muita gente lê o livro do segredo, tenta fazer a atração, não funciona. Só funciona quando tu és verdadeiramente. Ou seja, tens que tirar primeiro as capas todas para te conectares com a tua verdadeira essência, porque é ela que atrai. Que é isto que eu explico nos meus programas. Não vale a pena vocês tentarem disfarçar, porque o universo vê que nós somos o universo através de nós. Sim. Então é tão simples quanto isso. Tu tens que atrair para ti aquilo que tu és. E se tu não mudas verdadeiramente lá dentro, vais estar sempre em sabotagem. Deixa eu partilhar contigo um processo que eu passei que foi muito interessante. Foi na altura que eu comecei a estudar Tony Robbins, já lá há alguns anos.
ele tem muito esta parte de vamos desenhar o futuro. 5 anos, 10 anos, em todos os campos da tua vida, o que é que tu queres atingir. E eu sempre tive alguma dificuldade em fazer esse exercício e eu acredito que em parte é porque eu sou sempre tão instável aos olhos da sociedade, porque estou sempre a mudar, que para mim é difícil definir uma coisa específica para o futuro. Mas eu tentava fazer esse exercício, eu conseguia algumas coisas. De repente conheci o Gary Vee. E o Gary Vee tem uma abordagem sobre o futuro completamente diferente. Ou seja, o Tony Robbins diz, desenha o teu futuro. O Gary Vee diz, eu quero é que se foda ao futuro, foca-te no presente. Quem é que tu queres ser agora? Está a ver? E eu encaixei muito melhor com a postura do Gary Vee, que é, ok, se realmente eu fizer um bom trabalho neste preciso momento, todo o santo dia... Tudo vai ser maravilhoso. Exatamente. Epá, e funciona muito melhor para mim. Quem é que eu quero ser diariamente e não quem é que eu quero ser no futuro. Mas para diferentes pessoas funciona uma coisa diferente. Portanto, sim. Agora, não, mas nem é isso. Se tu estiveres a fazer o trabalho direito no presente, tudo vai ser maravilhoso no futuro. Agora, tu também... Claro que tu podes te preocupar. Não é preocupar, é perceber o que é que tu queres a longo prazo. Que é, muitas vezes... Não queres a gratificação já e tens a capacidade de esperar, pacientemente esperar, não é? Tu plantaste a semente, a flor vai crescer. Não é? Como eu costumo dizer, tu tens que engravidar o subconsciente com a ideia, depois vai crescer. Mas atenção, não dá se tu não continuas a regar, não é? Planta, se não regares todos os dias, se não fizeres o trabalho de rega todos os dias, ela não vai crescer. Então é um bocado isso, é o presente. Se tu fizeres o trabalho direitinho no presente, o futuro vem naturalmente. Exatamente. Então, as minhas mentes, foi difícil escolher, porque eu tenho tantas, também não foi... O primeiro é o Walt Disney. Eu vou dizer, o Walt Disney mudou a minha vida, porque eu sou obcecada pela Disney. Eu amo a Cinderela, é a minha, tipo, loucura de paixão, tipo, o meu ídolo de menina, não é? Eu vi a Cinderela 20 vezes, adoro a Disney. Eu acho que o que ele criou foi lindo, porque ele enche o coração das crianças de sonhos, que é o que nós precisamos, porque muitas vezes as crianças são reprimidas. Tens que ser assim. E ele conseguiu plantar isto. E estamos a falar de um ser humano que levava porrada do pai, que tinha um pai horrível, um pai castrador, e que bateu em 304 portas, recebeu 304 nãos. Quem é o ser humano, Daniel, que recebe 304 nãos e vai para o 305? Tiveste o general do QFC que recebeu mais de 1004. Meu Deus, sim, também. Sim, também. Mas o Walt Disney ainda era um tempo que ainda era pior. Tipo, era horrível. Ninguém tinha a coragem de fazer isto. Tipo, estás a perceber? E ele apresentava os projetos. Ou seja, ele é um símbolo de persistência. E eu sei que tu, quando persistes, não há nada que não consigas. Então, a consistência e a persistência vão-te trazer o resultado. E ele, para mim... Foi a maior inspiração. Se vocês não sabem, pesquisem, por favor. Agora estou-me a chamar Pocahontas. Já me chamava Pocahontas quando era miúda. Pesquisem, por favor, pela história do Walt Disney, que é linda, linda, é inspiradora. E vocês, assim, quando receberem um não, vocês vão dizer, fogo, se aquele ser humano recebeu 304, e olha que eu também recebi muitos nãos na minha vida. Então eu sei que a persistência trouxe-me onde eu estou hoje. E ele é um exemplo, para mim, incrível, absolutamente incrível. Não dá para explicar o quanto. Tu sabes aquele momento, deixa-me só dizer-te isto aqui, porque isto é tão importante, caso Walt Disney para as pessoas lá. Dois irmãos, certo? E eles desenham ao Walt Disney. Eu já não me lembro em que livro é que eu li isto aqui, em que eles falam sobre a história de quando a Walt Disney abriu. E que um dos irmãos já tinha falecido. E um jornalista, com uma das suas melhores abordagens, vira-se para o outro irmão e diz assim, não se sente triste por o seu irmão não estar aqui para poder ver isto? À qual o irmão responde na hora, ele viu isto e por isso é que nós estamos aqui. Ei, Jesus, isso é brutal. Passa para a próxima, desculpa, só queria sublinhar isto aqui. Brutal, não, isso é lindo, lindo. Não, este momento foi muito lindo, porque eu adoro, tipo, esta cena de nós irmos profundo nas coisas e percebermos o que é que está por trás, que é, eu acho que é o que nos move, que é uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas quando elas estão a tentar desistir. Eu digo, o que é que te move? O que é que realmente te... E ele, como foi tão reprimido pelo pai, como ele tinha que levar porrada do pai, ele criava tipo esta capa, estás a ver, para dizer assim, não, este é o meu mundo, este é o meu mundo ilusório. É por isso que quando as pessoas dizem, aquele é esquizofrénico, aquele é bipolar, ou que é... as pessoas dizem, é muito diferente. Não, às vezes eles veem coisas diferentes, têm um mundo diferente precisamente para se refugiarem deste mundo. E ele fazia muito isso. E foi assim que ele criou este sonho, que hoje nós e os nossos filhos, tipo, toda a gente vai ter graças à persistência dele, percebes? Então é lindo, nós podemos também valorizar estas pessoas que foram tão maravilhosamente incríveis. E isso é um exemplo, ou seja, quando estivermos a pensar em desistir, eu sempre que estou num projeto que não está a correr bem, já me aconteceu, eu penso nele. Porque ele traz-me tipo aquela, não, se ele conseguiu, eu também tenho que conseguir. Exatamente, Então, exatamente. tem que ser.
Exatamente. Pronto. O segundo que eu vos quero falar hoje é o Joe Dispenza. Tipo, eu sou obcecada pelo Dr. Joe Dispenza, porque eu percebi, não sei se sabes, o Joe Dispenza ficou numa cadeira de rodas, todos os médicos, nunca na vida se vai levantar. Tipo, é impossível, ele nunca mais vai andar. E ele, neurocientista, ele já era neurocientista, e ele foi para casa, tipo, impossível andar. E ele curou as 7 dimensões, os 7 chakras, curou tudo, sozinho, e começou a andar ao fim de 3 meses. Ele não é aquele que aparece no documentário da Netflix, que é o Hill. Acho que sim, acho que ele também está lá nesse documento. Não sei se é o Não, Joe Dispenza. ele teve um acidente. Sim, é ele, exatamente. E É partiu as vértebras. Ele escreveu o Como Tornaste Sobre-Humano, como criar os livros dele melhores Como Criar um Novo Eu e Torna-te Sobre-Humano. Que é exatamente isto. Se ele conseguiu sozinho ir contra tudo que os melhores médicos do mundo. Atenção, Daniel, que é isto que mexe comigo. Porquê? Porque as pessoas, não, mas este é um médico assim assado. Não importa, porque tudo o que as pessoas aprendem é só informação. Há muito mais do que isso. Não é? Tu vais para a universidade e aprendes informação. Ok, sabes isto, mas há muito mais. Nós somos muito mais do que isso. Nós não somos só informação. Então, o que é que o Joe Dispenza me veio trazer e por isso é que ele é a minha inspiração? Que nós, quando eu penso não é possível. Quando as pessoas me dizem isto não é possível, eu digo que tudo é possível. Porque se uma pessoa que estava numa cadeira de rodas e todos os melhores médicos do mundo diziam que não, tudo é possível. E ele conseguiu andar, ele curou-se completamente. E foi ele que me abriu os olhos, porque eu era muito mental. E dizia, para mim as pessoas espirituais eram maluquinhas, eram Lulus, eu chamava-lhes Lulus. Que eu dizia, olha, anda ali com licença, anda ali... Lulu é francês, que é maluquinha, é Lulu. E eu dizia estas pessoas... E depois, quando eu comecei a abrir os meus olhos, eu percebi que eu é que era ignorante. Porque eu é que não conseguia ver a verdade, eu é que não conseguia ver que há muito mais do que o que a gente vê. Só que nós somos tão programados para viver só nesta superficialidade, não é? Que é o iceberg que eu explico tantas vezes, que é estás sempre à superfície que não consegues ver lá para o profundo, não consegues ver que há muito mais do que isto, não é? Então é muito importante nós estarmos atentos e sermos observadores de nós mesmos. E ele ensinou-me a fazer isso, que é sempre que eu não estou com limitações, eu vou pensar, não, eu sou, como diz, eu sou um DNA com eu sou um ser espiritual com um DNA perfeito. E se eu tenho um DNA perfeito, eu consigo ultrapassar as minhas limitações, percebes? E se ele conseguiu, toda a gente consegue. E o terceiro é o meu querido Bob Proctor, porque eu estou a fazer muitos programas dele neste momento e todos os dias o Bob Proctor tem uma biblioteca que nunca mais acaba. É o meu sonho, ou seja, eu estou a trabalhar para chegar ao sonho de ter a biblioteca como ele tem. E ele todos os dias, quando acorda de manhã, e a primeira coisa, e foi ele que me ensinou isto, que é o que eu faço agora, ele vai ler. A mente dele não faz mais nada, a não ser acordar de manhã e ir logo encher-se de coisas boas. Porque é isto que muda a nossa vida, Daniela. É nós começarmos, abrirmos os olhos de manhã, por isso é que eu dou tanto valor à minha água com jejum, ao meu journaling, ou eu olhar para dentro, ou eu observar-me, não é? Se tu fizeres isto de manhã, já não vais ter os mesmos pensamentos negativos durante o dia. Já não vais ter os mesmos... Então começas, e não é só o começar, porque muita gente depois faz de manhã e depois desleixa. Não é alimentares a tua mente com coisas positivas. O que é que eu faço sempre que começa a vir despensa? E tu sabes que os empreendedores têm muito isto, que é, vem a segurança social, 5 mil euros para pagar, vem as finanças, vem não sei o quê, e tu, tens de sei lá fazer o quê, ficas logo, oh meu Deus, o que é isto? E tu tens que respirar e dizer, não, eu vou arranjar forma de resolver isto. Então não vale a pena estar a focar no negativo. E o que é que eu faço logo? Vou logo ver um vídeo, vou logo ler um livro, vou logo ir buscar coisas, fontes positivas, ou a minha top energy, que tu sabes que eu tenho uma top energy todos os dias para levantar o meu astral. Porque sempre que nós estamos a descer, nós temos que subir. É sempre assim. Não é? Sempre que nós estamos a sentir que estamos a ficar... Claro que também temos que respeitar o que estamos a sentir, não é? Claro, exatamente. Sim. Mas se for para pensamentos negativos, é importante também perceber de onde é que eles vêm, mas levantar este astral. E o Bob Proctor, eu faço muito isto porque ele ensina-me todos os dias. Eu todos os dias começo, eu estou a fazer um programa dele, que todos os dias eu vejo um vídeo diferente dele, todos os santos dias, porque todos os dias nós temos que alimentar a mente. Que é isto, como eu te disse, a mente nunca está sã, nós temos que estar sempre a fazer o caminho. Perfeito. E estes são os meus 3 escolhidos para hoje. Há muitos mais. Olha, sabes, já passaram praticamente 2 horas. Ai, eu disse, eu nunca me deito à meia-noite. Meninos, muita atenção, porque eu gosto muito. Mas Muito olha, visto.
E foi brutal, de certeza que nós vamos ter que repetir isto aqui outra vez. Eu estou a ver os comentários. As pessoas estavam a perguntar se eu ia guardar o live. A live fica sempre guardada. As primeiras 24 horas aparece no feed, depois disso continua no Instagram, mas na parte do IGTV. Portanto, fiquem tranquilos. Queres aproveitar para dizer alguma coisa, mencionar algum projeto teu? Queres dar alguma novidade? Queres aproveitar este momento para isso? Não, os meus projetos está tudo no Linktree do meu, está lá tudo, vocês conseguem ir ver. Se vocês estiverem a passar alguma dificuldade, podem, fora da box é gratuito, podem ir buscar nas bolinhas, tem lá muita informação. Lembrem-se sempre de puxar para cima. E há uma frase que eu uso, que eu adoro no meu programa Premium, que eu quero vos deixar hoje, que é: a caverna que nós temos medo de entrar é onde está o nosso maior tesouro. Então é isto que eu quero que vocês saibam, por favor, hoje, que é a caverna que nós temos medo de entrar, que é cá dentro, no nosso coração, na nossa essência, olhar para aquilo que temos que olhar, é onde está o nosso tesouro, o nosso maior tesouro guardado. E eu tenho um programa Premium, que é o Get Me, onde o programa termina sempre com estas palavras, porque eu sei que o sítio onde eu fui, que era o mais difícil para mim, que é ir olhar para a minha criança, perceber o que é que estava ali, a porcaria toda, tirar essa porcaria da frente, a caverna que nós temos medo de entrar, que é fazer o nosso autoconhecimento, porque as pessoas preferem ficar, deixa estar, e não, nós temos que conhecer a nossa verdadeira essência. Então, a caverna que nós temos medo de entrar, que é cá dentro de nós, é onde está o vosso maior tesouro. E é lá que está o segredo de todos os nossos sonhos tornados realidade. Eu sei disto porque eu, quando fiz em mim, quando tive coragem de ir profundo em mim, e olha que a profundeza cada vez é um caminho mais longo. Tu pensas que já fizeste tudo e depois ainda tens mais que fazer. E quando pensas que já fizeste tudo, ainda tens mais que fazer. Então, mas a gratificação é sempre cada vez maior. Exatamente. Olha, o pessoal está maravilhado. Eles ficaram connosco do início ao fim. Muita gente ficou connosco do início ao fim. O que é maravilhoso. Bom, meu Deus, nós temos mais. Temos 1.600, temos mais pessoas no fim. Já tivemos mais. Isto aqui agora vai crescer, Diana, porque isto depois fica live e as pessoas vão ver. Que bom, olha, que bom. Quero verdadeiramente agradecer-te pelo convite, por teres aceito o convite. Eu já teria a certeza que isto ia ser uma conversa super interessante e que ia acrescentar muito, muito valor às pessoas. E acho que é isso, no fundo, não é? Um bocado essa nossa missão, é entregar sempre algo mais às pessoas para que, às vezes, dar-lhes um clique, não sempre dar o clique. Pessoal, o que é que eu tenho a dizer? Sigam a Diana, eu vou partilhar outra vez o Instagram dela. Ela na bio, que é na descrição, tens que agradecer. Ela na descrição da bio tem lá um link do site dela, portanto também podem ver o trabalho dela, seja fora da box, Mentes Brilhantes e outros projetos que ela tem. E pronto, e acho que é isto, não é? Muito obrigada. É isto, Daniel. Muito obrigada por esta live maravilhosa. Espero que vocês tenham aí várias tomadas de consciência e que tenham conseguido descobrir alguma coisa em vocês hoje. Todos os dias é um caminho e nós estamos aqui para vos ajudar, sem dúvida. Eu sei que nós somos o universo através de nós, estamos no nosso propósito e tu sabes como eu que é o nosso alinhamento e é lindo. E pronto, e vamos fazer outra com certeza e trazer muito mais valor e continuar o nosso caminho. Obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada. Um beijinho.